Você acredita que a verdade pode caber num punhado de fotos velhas, esquecidas no fundo de uma gaveta? Pois foi assim que minha vida virou do avesso. 40 anos dormindo ao lado do mesmo homem, achando que conhecia até o jeito dele respirar. E bastou abrir um envelope amarelado para entender que eu vivia com um estranho. As fotos... aquelas fotos. Ainda sinto o arrepio frio que subiu pelas minhas costas quando vi. Era ele, meu marido, Antônio, sorrindo, abraçado com outra mulher. E não era qualquer mulher. Era a Lourdes, minha amiga de mocidade, a comadre que batizou meu filho mais velho. Você já sentiu o gosto amargo da vergonha misturada com a raiva? Pois foi exatamente isso que me queimou por dentro naquele dia. O cheiro de naftalina e madeira antiga era o perfume da minha vida inteira. Um aroma de memórias bem guardadas, de lençóis de algodão passados a ferro e de um tempo que eu acreditava ser imutável. Mas naquele dia, o cheiro tornou-se o prenúncio de um veneno. O ar da casa estava parado, pesado como o céu de Uberaba antes de uma tempestade de verão, e o único som era o rangido baixo da gaveta do fundo do guarda-roupa de Imbuia, que dividi com Antônio por 42 anos. Meus dedos, já nodosos pela idade, procuravam por uma certidão de nascimento antiga do nosso filho mais velho, um documento que ele precisava para qualquer burocracia que eu já nem me dava ao trabalho de entender. A gaveta emperrou. Forcei um pouco, e um estalo seco ecoou no silêncio do quarto. Ali, debaixo de um monte de gravatas fora de moda e lenços que Antônio nunca usava, havia uma caixa de sapatos marrom, sem identificação. Não era uma caixa nossa. Eu conhecia cada objeto daquela casa, cada bibelô, cada mancha no assoalho. Aquela caixa era uma estranha. A curiosidade, uma centelha que eu pensava ter se apagado em mim há décadas, acendeu-se com uma força violenta. Puxei a caixa para o meu colo, sentando-me no chão frio de taco. Meu coração começou a bater de um jeito diferente, não com a arritmia que o médico alertava, mas com uma pulsação jovem, cheia de um medo primordial. Histórias como a que estava prestes a descobrir são, muitas vezes, segredos sussurrados em confidências, nunca gritados aos quatro ventos. Mas algumas histórias precisam de uma voz, de um palco, para que a verdade delas possa curar, ou, pelo menos, libertar. É por isso que estou aqui, contando a minha. Se você acredita que uma única história pode redefinir uma vida inteira, talvez queira se inscrever neste canal, porque a que vou contar não apenas redefiniu a minha, ela a demoliu para que algo novo pudesse nascer das ruínas. Abri a tampa. O cheiro que subiu não era de naftalina, mas de papel velho e um perfume feminino que, por um instante aterrorizante, me pareceu familiar. No topo, um maço de fotografias amarrado com uma fita de cetim desbotada. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui desatar o nó. A primeira foto deslizou para o meu colo. E então, o chão não apenas sumiu. O universo inteiro se contraiu em um ponto de dor aguda atrás dos meus olhos. Era Antônio, mais novo, uns 30 e poucos anos, o cabelo preto e farto, o sorriso que eu conhecia como a palma da minha mão. Ele usava o terno cinza que compramos para o batizado do nosso caçula. Ao lado dele, abraçando-o com uma intimidade que me roubou o ar, estava Lourdes, minha melhor amiga de juventude. Lourdes, com seus cachos castanhos e o batom vermelho que ela nunca tirava. Estavam encostados na nossa velha caminhonete D10, a que Antônio usava para suas supostas viagens de trabalho para Araxá. Atrás deles, a paisagem de uma serra que eu nunca tinha visto. A data impressa no canto da foto, em uma tipografia amarelada, era nítida. Ádio 1986. Agosto de 1986. Lembro-me daquele mês. Eu estava em casa com as crianças, ambas com catapora. Lembro-me das noites em claro, do cheiro de talco mentolado e da minha preocupação com a febre do mais novo. Lembro-me do telefonema de Antônio, a voz distante, dizendo que a reunião com os fornecedores tinha se estendido e que ele precisaria passar mais uma noite fora. É pelo nosso futuro, meu bem, ele disse. E eu acreditei. Folheei as outras fotos, uma a uma. Cada imagem era um prego sendo cravado no caixão da minha vida. Antônio e Lourdes em uma cachoeira, rindo, a água escorrendo por seus corpos. Eles em um restaurante à beira da estrada, dividindo um prato, as mãos quase se tocando sobre a mesa. Eles, em frente a uma igrejinha de cidade do interior,
posando como um casal em lua de mel. Em todas as fotos, a mesma cumplicidade, o mesmo brilho nos olhos que ele, por anos, dedicava a mim apenas em ocasiões especiais, como um presente raro. Debaixo das fotos, havia cartas. Dezenas delas, a caligrafia redonda e floreada de Lourdes preenchendo as páginas. Meu amor, meu Tonho, começava uma. Sinto sua falta a cada segundo que passo naquela cidade, fingindo ser amiga dela, dizia a outra. Havia um álbum de capa de couro, pequeno e discreto. Dentro, mais fotos, organizadas cronologicamente. E no final, presa a uma pequena bolsa de veludo, uma aliança. Uma aliança de ouro, simples, igual à minha, mas com uma gravação diferente por dentro. Fiquei ali, sentada no chão do meu quarto, o mundo girando em câmera lenta. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar, indiferentes à implosão da minha existência. 42 anos. Uma vida inteira construída sobre uma fundação de areia. E eu, a arquiteta cega, que nunca percebeu que as paredes estavam prestes a ruir. O silêncio daquela gaveta não guardava apenas segredos. Guardava uma vida paralela, uma história de amor que não era a minha. E a mulher que protagonizava essa história era a mesma que segurou minha mão durante o parto do meu primeiro filho. Meu nome é Leonor Cardoso. Hoje, aos 73 anos, as pessoas me conhecem como Dona Léo das Orquídeas. Mas por mais de 4 décadas, eu fui apenas a esposa do seu Antônio. E eu gostava. Havia um conforto, uma segurança nesse título. Ser a esposa de Antônio Cardoso em Uberaba era ser alguém. Ele era um homem respeitado, dono de uma pequena, mas próspera, distribuidora de insumos agrícolas. Um homem sério, de poucas palavras, mas que todos diziam ser de confiança, um pilar da comunidade. E eu era a mulher que sustentava esse pilar. Nossa história começou como tantas outras na década de 70. Eu era uma moça de família tradicional, recém-formada no magistério, cheia de sonhos modestos. Ele, um rapaz trabalhador, com um olhar firme e a promessa de um futuro estável. Nos conhecemos numa quermesse da Igreja da Medalha Milagrosa. Ele me ofereceu um pedaço de bolo de fubá e disse que meus olhos brilhavam mais que as luzes da festa. Fui conquistada pela simplicidade, pela aparente solidez de seu caráter. Casamos em menos de 1 ano. Construímos nossa vida com o esmero de artesãos. A casa no bairro de Santa Maria foi nosso primeiro grande projeto. Lembro-me de escolher cada azulejo da cozinha, de plantar as primeiras mudas de roseiras no jardim da frente. Antônio trabalhava de sol a sol, e eu me dedicava ao lar. Era o acordo tácito da nossa geração. Ele provia, eu cuidava. E eu cuidava com uma devoção quase religiosa. A casa estava sempre impecável, o jantar na mesa pontualmente às 7, suas camisas engomadas e penduradas em ordem de cor no guarda-roupa. Nossos filhos, Ricardo e Mateus, vieram para completar o quadro da família perfeita. Fui uma mãe presente, daquelas que ajudam no dever de casa, que assam bolos para o lanche da escola e que sabem a cura para cada joelho ralado. Antônio era um pai mais distante, provedor. Seu amor se manifestava nos presentes de aniversário, nas mensalidades da escola pagas em dia. O afeto físico, as conversas longas, isso era território meu, e eu nunca o culpei por isso. Homem é assim mesmo, Léo, minha mãe costumava dizer. O trabalho embrutece. Eu me orgulhava da minha vida. Olhava para o nosso retrato na estante da sala. Eu, Antônio e os meninos sorrindo, congelados em um momento de felicidade plástica, e sentia que havia cumprido meu papel. Eu era a esposa exemplar, a mãe dedicada, a dona de casa perfeita. Minha identidade estava entrelaçada à dele, como os fios de um bordado. Eu era a senhora Leonor Cardoso. Sem ele, eu era apenas Leonor. E por anos, a ideia de ser apenas Leonor me pareceu vazia, incompleta. Nossa rotina era um relógio preciso. Café da manhã às 6h30. Ele saía para o trabalho. Eu cuidava da casa. Almoço ao 12h. À tarde, eu costurava, cuidava do jardim ou visitava minha sogra, Dona Elvira, uma mulher de gênio difícil que só eu tinha paciência para ouvir. Antônio chegava, jantava, assistia ao noticiário e dormia. Aos domingos, missa e almoço em família. Uma vida sem sobressaltos, previsível, segura. E eu confundia segurança com felicidade. Lourdes fazia parte desse cenário. Ela era minha confidente, a irmã que não tive.
Nos conhecemos no colégio e nunca nos separamos. Ela se casou 1 ano depois de mim, com um homem que viajava muito a trabalho. Vivia se queixando da solidão. Estava sempre em minha casa, tomando café, desabafando sobre o marido ausente. Você tem sorte, Léo, ela dizia com um suspiro. O Antônio é um homem de ouro, presente, trabalhador. Eu a consolava. Oferecia meu ombro, meu ouvido, meu bolo de laranja. Ela trazia presentes para os meus filhos, me ajudava a escolher cortinas novas, opinava sobre a cor da tinta da parede. Era minha sombra, minha cúmplice, e enquanto ela lamentava na ausência do marido, o meu também viajava. Negócios, ele dizia, fechando contratos em Araxá, Uberlândia, Patos de Minas. Eu nunca questionei. Por que questionaria? A empresa crescia, nossa vida melhorava. As viagens eram o preço do progresso. Às vezes ele ficava fora por 3, 4 dias. Voltava cansado, mas com o talão de pedidos cheio. Eu o recebia com um jantar especial e a casa em ordem. Era o meu papel, a engrenagem silenciosa que mantinha a máquina funcionando. Olhando para trás agora, com a clareza dolorosa que a verdade impõe, vejo os sinais. As pequenas rachaduras na fachada perfeita, o jeito como os olhos de Antônio desviavam quando Lourdes estava por perto. A forma como ela o elogiava em excesso, um louvor quase performático. As coincidências das viagens dele com as visitas aparentes dela em cidades vizinhas. Eu via, mas não enxergava. A mente humana tem uma capacidade impressionante de editar a realidade para que ela se encaixe em nossas crenças. E eu acreditava, com todas as minhas forças, no meu casamento, na minha família, na minha vida. Eu era a arquiteta de um sonho, e não podia admitir, nem para mim mesma, que os alicerces eram ocos. Os dias que se seguiram à descoberta foram um borrão de silêncio e náusea. Guardei a caixa de sapatos de volta ao seu esconderijo, no fundo da gaveta, como se pudesse trancar a verdade ali dentro. Mas a verdade já tinha vazado, impregnando cada canto da casa, cada objeto, cada memória. Passei a viver em 2 tempos simultaneamente: o presente, onde eu continuava a desempenhar meu papel de esposa, e o passado, que agora se reescrevia em minha mente, tingido pela traição. Comecei a agir como uma sonâmbula. Preparava o café de Antônio, passava suas camisas, perguntava sobre seu dia, mas meus olhos não o viam mais. Viam o homem da foto, sorrindo para outra mulher. Minha voz soava distante, oca. Eu me observava de fora, admirada com minha própria capacidade de fingir normalidade. O corpo funciona no automático, mas a alma está em frangalhos. Antônio, imerso em sua própria realidade, não percebeu a mudança. Ou, se percebeu, atribuiu ao cansaço, à idade. Você está quieta, Léo. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou numa noite, enquanto eu lavava a louça do jantar. Meu coração deu um salto. A vontade de jogar o prato na parede, de gritar, de cuspir as palavras Lourdes, e fotos, e aliança, foi quase irresistível. Mas eu me contive. Respirei fundo, sentindo o cheiro do detergente de limão, um aroma tão banal, tão cotidiano, em meio ao meu apocalipse particular. É só dor de cabeça. Menti. A voz surpreendentemente firme. A idade não perdoa. Ele aceitou a desculpa sem pestanejar e voltou para a sua poltrona, para o seu jornal. E naquele momento, a raiva começou a brotar, fria e precisa, por baixo da camada de dor e choque. Não era apenas a traição que me feria, era a displicência, a facilidade com que ele habitava nossa vida, sem um pingo de culpa visível. A arrogância de guardar as provas do seu crime debaixo do nosso teto, a poucos metros da cama onde dormíamos juntos. Passei a ser uma detetive do meu próprio passado. As noites se tornaram meu campo de investigação. Enquanto Antônio roncava suavemente ao meu lado, eu me levantava e ia para a sala. Com a casa em silêncio, abria os velhos álbuns de família, não mais para recordar, mas para procurar provas. E elas estavam lá, gritando em silêncio. Uma foto de um aniversário do Ricardo. Eu, sorrindo, segurando o bolo. Ao fundo, quase fora de foco, Antônio e Lourdes conversavam perto da churrasqueira. A cabeça dela estava inclinada na direção dele. A mão dele gesticulava perto do rosto dela. Uma intimidade sutil, invisível para quem não procurava. Outra foto, de um Natal.
A família toda reunida. Lourdes estava sentada no braço da poltrona de Antônio, a mão dela pousada casualmente em seu ombro. Na época, eu vi apenas amizade. Agora via posse. As memórias vinham em flashes, torturantes. Lembrei-me de um dia, anos atrás, quando encontrei um recibo de uma floricultura de Araxá no bolso de um paletó dele. Quando perguntei, ele disse que tinha comprado flores para a esposa de um cliente importante, um gesto de cortesia profissional. Eu acreditei. Agora, a imagem de Lourdes recebendo essas flores se formava em minha mente com uma clareza insuportável. Lembrei-me das vezes em que Lourdes me ligava, chorando, dizendo que seu casamento estava por um fio. Eu passava horas ao telefone, aconselhando, consolando. Homens são complicados, amiga, eu dizia. A ironia era tão cruel que me dava vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Ela, a amante, buscando consolo com a esposa. E eu, a esposa traída, oferecendo sabedoria de almanaque. Que peça de teatro macabra nós três encenamos por tanto tempo. O veneno da memória é o mais potente. Ele não mata de uma vez. Ele contamina tudo lentamente. O dia em que Antônio me deu um colar de pérolas no nosso aniversário de 20 anos de casados foi um gesto raro que me fez chorar de felicidade. Agora, eu me perguntava se a culpa o havia motivado. O fim de semana em que fomos a Caldas Novas, só nós dois, para uma segunda lua de mel, teria sido uma forma de compensação por alguma escapada recente com ela? Cada lembrança boa estava agora manchada. Cada gesto de carinho, cada palavra de amor, tudo se tornava suspeito. Eu me sentia uma tola. Uma idiota ingênua que viveu décadas em uma bolha de mentiras, achando que era um castelo de cristal. O mais doloroso era pensar nos meus filhos. Eles cresceram vendo Lourdes como uma tia. Ela frequentava suas festas de aniversário, suas formaturas. O que eles sentiriam se soubessem? A imagem da nossa família perfeita se desintegraria não apenas para mim, mas para eles também. Numa tarde, a campainha tocou. Era Lourdes. Meu sangue gelou. Fazia alguns anos que ela tinha se mudado para Goiânia, após a morte do marido. Viera a Uberaba visitar parentes. Parou para me ver. Léo, querida, que saudade, ela disse, abrindo os braços para um abraço. Recuei instintivamente. Estou um pouco gripada, Lourdes. Melhor não chegar perto. Ela me olhou, um vinco de preocupação na testa. Sentou-se no sofá da minha sala, o mesmo sofá onde tantas vezes chorou em meu ombro, e começou a falar da vida, dos filhos, da saudade do falecido marido. E eu a ouvia, a raiva subindo pela minha garganta como bile. Cada palavra dela era uma mentira, cada sorriso, uma máscara. Senti uma vontade primitiva de pegar a caixa de fotos e jogar em seu colo. Mas o que eu diria? Olhe o que eu achei. Olhe a sua vida de mentiras. Olhe a minha. Mas eu ainda não estava pronta. O veneno da memória ainda estava agindo, me fortalecendo, me preparando. Eu precisava entender a extensão completa do dano antes de demolir o que restava do prédio. Servi um café para ela, minhas mãos firmes, e sorri. Foi o sorriso mais falso e mais difícil da minha vida. E ao vê-la tomar o café na minha sala, com a tranquilidade de quem não deve nada, eu soube. Eu não iria apenas confrontar Antônio. Eu iria virar o jogo. O silêncio que me foi imposto por décadas se tornaria a minha arma. A presença de Lourdes em minha casa foi o catalisador que transformou minha dor paralisante em uma fúria fria e calculista. Vê-la sentada ali, no meu sofá, falando sobre os bons e velhos tempos, foi como assistir a uma atriz ensaiando para um papel que ela já não representava mais. A desfaçatez dela era uma obra de arte. Ela perguntou por Antônio com o mesmo tom casual com que perguntou pelas minhas roseiras. E o Tonho? Continua trabalhando que nem um louco? Ela perguntou rindo. Continua, respondi, a voz neutra. Algumas coisas nunca mudam. Meu olhar, no entanto, a perscrutava. Eu procurava por um sinal, um deslize, um tremor na voz, um desvio no olhar. Não havia nada. Apenas a serenidade de uma consciência limpa ou a performance de uma mentirosa talentosa. E eu sabia qual das duas era. Quando ela se foi, deixando para trás o rastro de seu perfume adocicado, senti uma clareza que não sentia há dias. O luto estava dando lugar à estratégia. Eu não era mais a vítima atordoada, sentada no chão do quarto. Eu era uma observadora. Passei a estudar Antônio como se ele fosse um espécime raro. Observei seus hábitos, seus gestos, suas palavras, a forma como ele mexia no celular, sempre com a tela virada para baixo,
As ligações que ele atendia saindo para a varanda, falando em voz baixa. É do escritório. Problemas com a entrega, ele dizia. Antes, eu aceitava. Agora, cada palavra era um eco de uma mentira maior. Comecei a conectar os pontos, a preencher as lacunas que minha ingenuidade havia deixado abertas por tanto tempo. As viagens de trabalho, que coincidiam com feriados prolongados. Os brindes de fornecedores, um vinho caro, um perfume importado, que apareciam em casa e que, eu agora suspeitava, eram presentes dela para ele, repassados para mim. A traição era um labirinto complexo, com corredores que se estendiam por décadas, e eu estava apenas começando a mapear sua arquitetura. Numa noite, enquanto ele tomava banho, a coragem me impeliu. Peguei o celular dele, que estava carregando na mesinha de cabeceira. Meu coração batia descompassado. Eu nunca tinha invadido sua privacidade. Nossa relação, eu acreditava, era baseada em confiança. Que piada. A senha. Tentei nossa data de casamento. Não funcionou. Tentei o aniversário dos filhos. Nada. Então, com um aperto no estômago, digitei a data de nascimento de Lourdes. O telefone se abriu. O ar me faltou. Senti um frio percorrer minha espinha. A senha do seu celular, a porta para sua vida íntima, não era um código nosso, mas dela. Senti-me uma intrusa no meu próprio casamento. Naveguei pelas mensagens. A maioria era banal. Grupos de trabalho, conversas com nossos filhos. Mas havia um contato salvo como LG, com uma foto de perfil de uma paisagem genérica. Abri a conversa. As mensagens mais recentes eram de poucos dias antes. Chegou bem em Uberaba? Ele havia escrito. Sim, meu bem. Saudade já. Acha que consegue me ver? Ela respondeu. Vou tentar dar uma escapada. A Léo anda meio estranha. Desconfiada, talvez. Cuidado. Ela nunca desconfiou em 40 anos, Tonho. Não vai ser agora. Seja discreto. Li e reli aquelas palavras. A Léo anda meio estranha. Então ele havia notado. Mas sua preocupação não era comigo, com o meu bem-estar. Era com a possibilidade de ser descoberto. O medo dele não era de me magoar. Era de perder o conforto, a conveniência da sua vida dupla. O som do chuveiro desligando me tirou do transe. Bloqueei o telefone e o coloquei exatamente onde estava. Voltei para a cama, deitei-me e fingi dormir. Meu corpo estava rígido, cada músculo tenso. Ele entrou no quarto, secando o cabelo com a toalha. O cheiro do seu sabonete, que por tantos anos me trouxe uma sensação de conforto, agora me enjoava. Ele se deitou ao meu lado, o colchão afundando com seu peso. Boa noite, meu bem, ele sussurrou. Não respondi. Continuei com a minha farsa do sono, a respiração lenta e compassada, enquanto por dentro uma tempestade se formava. Aquela noite marcou uma virada. O que antes era uma busca pela verdade, agora se tornara um jogo de poder. Eu tinha as provas, as fotos, as cartas, as mensagens. Eu tinha a verdade do meu lado. E ele tinha a ilusão de controle. Nos dias seguintes, iniciei uma dança sutil de sombras. Comecei a fazer perguntas casuais sobre o passado. Antônio, você se lembra daquela viagem que fez para Araxá em 86? Aquela que o Ricardo estava com catapora? Perguntei um dia, enquanto dobrávamos os lençóis. Ele parou, o senho franzido. Vagamente. Por quê? Não sei. Me deu uma saudade daquele tempo. Você gostava de Araxá, não é? Foi muitas vezes para lá. Trabalho, Léo, puro trabalho. Ele disse um pouco rápido demais. Cidade chata, na verdade. Eu o observei mentir. A forma como seu olhar desviou para a janela. A maneira como suas mãos apertaram o lençol. Ele estava desconfortável. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma fagulha de poder. Eu sabia de algo que ele não sabia que eu sabia. Eu estava no controle da narrativa. Pela primeira vez em 42 anos. Eu deixava as iscas e observava ele morder. Mencionava o nome de Lourdes casualmente. Observava sua reação. Cantarolava uma música antiga que eu sabia que era deles, por ter lido em uma das cartas. E a cada vez via um lampejo de pânico em seus olhos, rapidamente disfarçado. Ele estava em um campo minado e não sabia onde pisar. Essa dança era exaustiva. Exigia uma energia emocional que eu não sabia que possuía. Viver a mentira, fingir ignorância enquanto meu mundo interior estava em chamas, era a coisa mais difícil que eu já tinha feito, mas era necessário. Eu não queria uma confissão arrancada à força,
um pedido de desculpas ensaiado. Eu queria que ele se enredasse em suas próprias mentiras. Eu queria que a verdade, quando viesse à tona, não fosse uma revelação, mas uma sentença. E eu seria a juíza. Minha investigação caseira me levou a um lugar que eu evitava há anos, o quartinho dos fundos. Era o nosso depósito de entulho sentimental, um arquivo morto de vidas passadas. Caixas de brinquedos dos meninos, roupas de bebê, cadernos de escola e as coisas de Antônio que ele não usava mais, mas se recusava a jogar fora. Era lá que ele guardava seus documentos importantes do escritório, em velhos arquivos de metal que rangiam como almas penadas. Numa tarde em que ele saiu para uma de suas reuniões, eu decidi que era hora de explorar aquele mausoléu. O ar era denso e empoeirado. A luz fraca que entrava pela janela suja revelava teias de aranha nos cantos e pilhas de caixas que pareciam prestes a desabar. Comecei pelos arquivos de metal. Gaveta após gaveta, encontrei apenas o que se esperava: notas fiscais amareladas, contratos antigos, extratos bancários de décadas passadas. Tudo em uma desordem metódica que era a cara de Antônio. Parecia um beco sem saída. Eu estava prestes a desistir, a poeira já me fazendo espirrar, quando meus olhos pousaram em uma valise de couro gasta, enfiada debaixo de uma prateleira baixa. Era a valise que o pai dele usava. Antônio a guardava como uma relíquia. Eu a conhecia bem, mas nunca a tinha visto ali, escondida. Arrastei-a para o centro do cômodo. As travas de metal estavam enferrujadas. Com um pouco de força, elas se abriram com um estalo que ecoou no silêncio. O conteúdo não era de trabalho. Eram mais memórias. Mas não as nossas. Eram as deles. Havia mais do que o que eu encontrara na caixa de sapatos. Era um santuário. Um diário de capa dura preta, com a caligrafia dele, algo que eu não via há anos. Abri em uma página aleatória. A data era de 1988. Ellie veio me ver no hotel. Disse que não aguenta mais a farsa, que queria largar tudo e fugir comigo. Meu Deus, como eu a amo. Mas e as crianças? E Leonor? Ela é uma boa mulher, não merece isso. Sou um covarde. Um homem dividido entre o amor e o dever. Sentei-me no chão frio de cimento, a valise aberta no meu colo. Li página por página. Era a crônica de um amor que eu desconhecia, narrada pelo homem com quem eu dividia a cama. Ele descrevia os encontros clandestinos, os telefonemas secretos, a agonia da separação, a alegria do reencontro. Descrevia Lourdes com uma paixão, uma admiração poética que ele nunca, em 42 anos, usou para me descrever. Para ele, eu era o dever, o porto seguro, a boa mulher. Ela era a vida, a paixão, a alma gêmea. Descobri que o caso não foi apenas uma aventura de alguns anos na década de 80. Ele continuou, intermitentemente por décadas. As viagens, os congressos, as feiras de agronegócio, eram todos pretextos. Descobri que eles compraram juntos um pequeno apartamento em Goiânia, onde Lourdes morava agora. Um investimento que ele me disse ter feito com um sócio. A escritura estava ali, numa pasta de plástico. O apartamento estava no nome dela. Havia também pequenos objetos. Uma concha do mar, provavelmente de alguma praia que visitaram. Um ingresso de cinema amassado. Um chaveiro em forma de coração, partido ao meio. Ele devia ter a outra metade. Eram os clichês de um amor adolescente, vividos por dois adultos casados, enganando a todos ao seu redor. A cada página lida, a cada objeto tocado, eu sentia o meu próprio casamento se desfazendo em pó. Eu não era a esposa, era a fachada. Minha casa não era um lar, era um palco. Minha vida não era real, era o álibi perfeito para a vida que ele realmente queria viver. O mais cruel era ler sobre mim mesma através dos olhos dele naquele diário. Leonor preparou meu prato favorito hoje. Ela se esforça tanto. Sinto uma culpa que me consome. Os meninos estão crescendo. Ricardo se parece comigo, mas tem o coração bom de Leonor. Não posso destruir isso. Ele não me via. Ele via uma representação, um papel que eu cumpria. A boa mãe, a esposa dedicada. Ele me transformou em um anjo de gesso, uma santa no altar da sua consciência culpada, para que pudesse justificar seus pecados. Ele precisava que eu fosse perfeita e ignorante para que ele pudesse ser imperfeito e livre. Fechei o diário. O sol já estava se pondo, e o quartinho mergulhava na penumbra. Eu estava coberta de poeira e de uma tristeza tão profunda que parecia física, uma dor no peito.
Mas por baixo da tristeza, a raiva continuava a se solidificar. Não era mais uma emoção quente e explosiva. Era fria, pesada, como um bloco de gelo se formando no meu estômago. Coloquei tudo de volta na valise, exatamente como encontrei. Escondi-a de novo sob a prateleira. Limpei a poeira da minha roupa e voltei para dentro de casa. Quando Antônio chegou, encontrou a mesa posta, o cheiro de comida no ar e sua esposa sorrindo. "Tudo bem, meu bem?" ele perguntou, beijando minha testa. "Tudo ótimo", respondi. "Fiz seu prato favorito. Naquela noite, eu o observei comer a comida que preparei, na casa que eu mantinha, vivendo a vida que eu administrava, e soube que o fim estava próximo. Mas não seria um fim explosivo. Seria uma implosão controlada. Eu tinha o detonador em minhas mãos, e estava apenas esperando o momento certo para apertar o botão. O peso do meu segredo estava se tornando insuportável. Eu precisava de uma perspectiva, de um olhar de fora, que não estivesse turvado pela dor ou pela raiva. Precisava conversar com alguém que conhecesse a Leonor de antes, a moça sonhadora que se casou com Antônio. Só havia uma pessoa no mundo que poderia me oferecer isso. Minha prima, Helena. Helena morava em Araçatuba, a algumas horas de carro. Era a filha da irmã da minha mãe, e tínhamos sido criadas quase como irmãs. Ela era o meu oposto. Enquanto eu era caseira e contida, Helena era expansiva, independente. Nunca se casou, teve uma carreira como professora universitária e viajou o mundo. Nossas vidas tomaram rumos tão diferentes que nos víamos pouco, mas o laço entre nós permanecia forte. Liguei para ela numa manhã de terça-feira. "Léo, que surpresa boa! A que devo a honra?" Sua voz soou calorosa do outro lado da linha. "Helena, preciso te ver. Posso ir passar o dia aí com você amanhã?" Houve uma pequena pausa. Helena me conhecia bem o suficiente para saber que uma viagem súbita e no meio da semana não era do meu feitio. "Claro que pode, prima. Aconteceu alguma coisa? Você não parece bem." "É uma longa história. Prefiro contar pessoalmente." Para Antônio, inventei uma desculpa qualquer. Uma amiga de infância doente. Uma consulta médica em outra cidade. Ele mal prestou atenção, absorto em seus próprios segredos. "Vá, meu bem. Distraia a cabeça", ele disse. E aquilo soou como a maior das ironias. A viagem de carro foi um tormento e uma bênção. O rádio tocava músicas antigas que me transportavam para o passado, mas a paisagem monótona da estrada me forçava a encarar o presente. Cada quilômetro percorrido era 1 quilômetro de distância daquela casa, daquela mentira. Senti um vislumbre de liberdade, tão fugaz e assustador quanto um relâmpago no horizonte. Helena me recebeu com um abraço apertado, que quase me desmontou. Sua casa era como ela, cheia de livros, objetos de viagens, cores vibrantes. Não havia a ordem asséptica da minha casa, mas uma desordem acolhedora, cheia de vida. Sentamo-nos na varanda dos fundos, que dava para um jardim exuberante e selvagem, muito diferente das minhas roseiras disciplinadas. Ela me serviu um suco de amora e esperou. Não me pressionou, apenas esperou que eu estivesse pronta para falar. E eu falei. Despejei tudo. A gaveta, a caixa de sapatos, as fotos, as cartas, o diário, o celular, a conversa com Lourdes. Falei por quase 2 horas, sem interrupção. As palavras saíam atropeladas, às vezes embargadas pelo choro que eu tinha segurado por tanto tempo. Helena ouvia em silêncio, o olhar fixo em mim, a expressão passando da surpresa à tristeza. E, finalmente, a uma raiva contida em meu nome. Quando terminei, um silêncio pesado se instalou entre nós, quebrado apenas pelo canto dos pássaros no seu jardim. "O canalha", ela disse por fim, a voz baixa e furiosa. "O canalha e a víbora. Eu nunca confiei naquela Lourdes. Havia algo nela, um olhar faminto." "Você via?" perguntei surpresa. "Por que nunca me disse nada?" "O que eu ia dizer, Léo? Prima, sua melhor amiga parece ter inveja de você. Seu marido a olha de um jeito estranho. Você estava tão feliz, tão certa da sua vida. Você me acusaria de ser invejosa, de querer estragar sua felicidade. E, honestamente, eu não tinha provas. Era só um sentimento, uma intuição. E contra a sua certeza, minha intuição não valia nada. As palavras dela me atingiram. Ela estava certa. Eu não teria ouvido. Eu estava blindada pela minha própria ilusão de perfeição. "E agora?" ela perguntou gentilmente. "O que você vai fazer?"
Eu não sei, admiti. E era a primeira vez que dizia isso em voz alta. Uma parte de mim quer expulsá-lo de casa com a roupa do corpo. Outra parte... Helena, são 42 anos. Uma vida. Os filhos, os netos. Como se joga tudo isso fora? Você não está jogando uma vida fora, Léo. Ela disse, pegando minha mão. Você está descobrindo que a vida que você achava que tinha era em grande parte uma farsa. O que você vai fazer é decidir se quer continuar vivendo nela ou não. O erro não foi seu. A vergonha não é sua. É deles. Ficamos conversando o resto da tarde. Helena não me deu conselhos fáceis nem soluções mágicas. Em vez disso, ela me fez perguntas. O que você quer, Leonor? Não a esposa de Antônio. Não a mãe de Ricardo e Mateus. Você. O que a Leonor quer para o resto da vida que ela tem pela frente? Era uma pergunta que ninguém nunca tinha me feito. E que eu nunca tinha feito a mim mesma. O que eu queria? Eu sempre quis o que era esperado de mim. Um bom casamento, uma família unida, uma casa em ordem. Meus desejos sempre foram definidos pelos outros. Eu não sei mais quem eu sou sem ele, confessei. A voz um fio. Talvez seja a hora de descobrir. Helena respondeu com um sorriso triste. Pode ser assustador, mas também pode ser a coisa mais libertadora do mundo. Pense nisso não como um fim, mas como uma página em branco. Aos 73 anos. Imagine só. A maioria das pessoas não tem essa chance. Voltei para Uberaba no final do dia, sentindo-me esgotada, mas estranhamente mais leve. A conversa com Helena não tinha me dado um plano, mas tinha me dado algo mais importante. Permissão. Permissão para sentir raiva. Permissão para estar confusa. E, o mais importante, permissão para pensar em mim mesma em primeiro lugar, pela primeira vez na minha vida. Quando cheguei em casa, Antônio estava na sala, assistindo ao noticiário. E então, como foi a viagem? Sua amiga está melhor? Ele perguntou, sem tirar os olhos da TV. Foi esclarecedora, respondi. E pela primeira vez, não havia amargura na minha voz. Havia apenas uma calma fria, a calma que precede a tempestade. Muito esclarecedora. Ele não percebeu a mudança no meu tom. Não percebeu que a mulher que tinha saído de casa pela manhã não era a mesma que estava voltando. A Leonor que voltou de Araçatuba não estava mais apenas buscando a verdade. Ela estava começando a buscar a si mesma. Com a perspectiva que Helena me deu, meu plano mudou. A confrontação direta, o drama, a exposição, tudo isso começou a me parecer menos satisfatório. Seria dar a Antônio o palco que talvez ele, inconscientemente, desejasse. Um palco onde ele poderia se penitenciar, chorar, pedir perdão e, no fim, ser a vítima da minha intransigência. Não, a justiça que eu buscava era de outra natureza. Era mais silenciosa, mais interna. Eu queria que ele sentisse o peso não da minha raiva, mas da sua própria desonestidade. Comecei a plantar sementes de dúvida, não em mim, mas nele. Queria que ele começasse a se questionar, a se sentir inseguro em seu próprio castelo de mentiras. Numa noite, estávamos jantando. O silêncio entre nós já não era confortável, como antes, mas tenso, cheio de palavras não ditas. Sabe, Antônio, comecei casualmente. Outro dia estava arrumando umas caixas velhas e achei nossos álbuns de casamento. Nós éramos tão jovens, cheios de sonhos. Ele me olhou, surpreso pela quebra da rotina silenciosa. Éramos. Bons tempos. Eram, concordei. Mas sabe o que é engraçado? A gente acha que conhece uma pessoa, mesmo depois de tantos anos, e de repente percebe que há partes dela que são um completo mistério. Você não acha? Dei uma garfada na comida, sem encará-lo diretamente, mas pude sentir seu olhar sobre mim. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Acho que todo mundo tem seus segredos, Léo. Coisas do passado, ele disse, a voz um pouco tensa. Segredos não. Acho que a palavra é... profundezas, corrigi, com um sorriso enigmático. Lugares na alma onde ninguém mais chega. Acho fascinante. Deixei a frase pairar no ar e mudei de assunto, falando sobre o jardim. Mas a semente estava plantada. Pude ver em sua expressão, nos dias seguintes, uma nova camada de cautela. Ele me observava mais, tentava decifrar meus pensamentos. Ele, que por anos viveu com a certeza da minha previsibilidade, agora se via diante de uma incógnita. Continuei com o jogo. Um dia, casualmente, deixei um livro sobre a mesinha de centro. O título era Amores Clandestinos. Ele passou por ele várias vezes.
o olhar demorando-se na capa por um segundo a mais a cada passagem. Em outra ocasião, comentei sobre um filme que assisti na TV. Era sobre um homem que levava uma vida dupla. Tinha a esposa e a amante. E o mais triste é que ele parecia amar as duas, cada uma a seu modo. Mas no fim, ele não tinha nenhuma. Acabou sozinho. Uma tragédia grega moderna. Falei isso enquanto ele lia o jornal. Ele não respondeu. Apenas virou a página com um pouco mais de força do que o necessário. Minha maior cartada, no entanto, foi mais sutil. Comecei a me reaproximar dos nossos filhos de uma maneira diferente. Ricardo, o mais velho, era pragmático como o pai. Mateus, o mais novo, era mais sensível, mais parecido comigo. Liguei para Mateus, que morava em Belo Horizonte com mais frequência. Numa dessas conversas, guiei o assunto para o passado. Filho, você se lembra da sua tia Lourdes? Perguntei. Claro, mãe. Por quê? Não sei. Me lembrei dela outro dia. Ela era muito amiga nossa, não é? Especialmente do seu pai. Eles se davam muito bem. Eu lembro. Ela vivia lá em casa. Era legal, ele disse sem malícia. Eles pareciam ter muita coisa em comum. Viajavam para os mesmos lugares, às vezes, por coincidência. É engraçado como a vida funciona. Mateus, sendo o mais perceptivo, captou a estranheza no meu tom. Mãe, está tudo bem? Você parece... diferente. Estou ótima, filho. Apenas nostálgica. A idade nos deixa assim, revirando o baú das memórias. Eu sabia que Mateus conversaria com Ricardo, e sabia que, eventualmente, um deles comentaria com Antônio. Mãe, o que deu na senhora? Fica falando da Lourdes, do passado. Era exatamente o que eu queria. Queria que a dúvida chegasse a ele por meio dos filhos. Queria que ele sentisse que o mundo que ele controlava com tanto cuidado estava começando a ter fissuras. E funcionou. Uma semana depois, Antônio chegou em casa com um buquê de rosas. Um gesto tão raro que era quase um alarme de incêndio. Para você, meu bem, ele disse, estendendo as flores com um sorriso nervoso. Eu as aceitei. Que lindo, Antônio. Mas a que se deve a ocasião? Nenhuma. Só porque eu te amo. As palavras que um dia teriam me feito flutuar, agora soavam falsas, desesperadas. Eram as palavras de um homem com medo. Um homem que sentia o chão tremer sob seus pés. Obrigada, eu disse, e fui buscar um vaso. Sabe, essas rosas me lembraram de um recibo que achei uma vez, há muitos anos, de uma floricultura de Araxá. Você comprou flores lá uma vez, não foi? O rosto dele perdeu a cor. Foi uma mudança sutil, um empalidecer quase imperceptível ao redor dos lábios. Mas eu vi. Não me lembro, Léo. Faz tanto tempo. É verdade. A memória nos prega peças, eu disse, arrumando as rosas no vaso com uma calma que me surpreendia. Mas algumas coisas a gente nunca esquece, não é mesmo? Coloquei o vaso na mesa, bem no centro. As rosas vermelhas, símbolo de uma paixão que não era a minha, agora eram um troféu da minha pequena vitória. Ele não disse mais nada. Apenas sentou-se em sua poltrona e ficou olhando para o nada. A semente da dúvida não estava mais apenas plantada. Ela estava germinando, e suas raízes estavam começando a estrangular a paz de espírito dele. O silêncio na casa já não era o meu silêncio de dor. Era o dele, de pânico. Antônio sempre foi, para mim e para o mundo, a personificação da força e da estabilidade. O pilar, como todos diziam. Um homem que não se abalava, que resolvia problemas com uma calma irritante, que nunca demonstrava fraqueza. Vê-lo começar a ruir, pouco a pouco, foi uma experiência estranha e perturbadora. Era como ver uma montanha começar a tremer. Minhas insinuações, minhas perguntas casuais, meus comentários velados, tudo isso estava corroendo a armadura dele. Ele se tornou irritadiço, impaciente. Coisas pequenas, que antes ele ignoraria, agora eram motivo para explosões desproporcionais. Um prato que eu demorava a tirar da mesa. Uma pergunta sobre o trabalho que ele interpretava como interrogatório. Por que tantas perguntas, Leonor? Desde quando você se interessa tanto pelos meus negócios? Ele rosnou uma noite. Desde que eles se tornaram a sua vida inteira, a ponto de você não ter mais tempo para a sua família. Retruquei, com uma frieza que o desarmou. Ele se calou. Não esperava essa resposta. Estava acostumado com a minha docilidade, com a minha aceitação passiva. A nova Leonor, a que respondia, a que o desafiava com o olhar, era um território desconhecido e amedrontador para ele. Ele começou a cometer erros.
erros de um homem culpado tentando encobrir seus rastros. Chegava em casa e imediatamente apagava o histórico de chamadas do celular. Deixava de atender ligações na minha frente, sempre com a desculpa de que era telemarketing. Passou a guardar a carteira e o celular no bolso da calça, mesmo dentro de casa, como um adolescente escondendo algo dos pais. A fragilidade dele se tornou mais evidente quando ele adoeceu. Foi apenas uma gripe forte, mas que o deixou de cama por alguns dias. Eu cuidei dele, como sempre fiz. Levei canja, medi a febre, dei os remédios na hora certa. Era o meu papel, a minha natureza. Mas desta vez, algo estava diferente. Numa tarde, eu estava sentada ao lado da cama, lendo um livro, enquanto ele dormia, febril. Ele começou a resmungar, a se debater levemente, imerso em um sonho ou delírio. E então, ele disse um nome, um sussurro rouco, quase inaudível. Lourdes. Meu corpo inteiro se enrijeceu. O livro escorregou das minhas mãos e caiu no chão com um baque surdo. Ele não acordou. Continuou a murmurar coisas sem sentido. Fiquei ali, paralisada, ouvindo o nome da minha ex-amiga sair dos lábios do meu marido em um momento de vulnerabilidade total. Não era um grito de paixão, mas um chamado febril, um nome que habitava o lugar mais profundo da sua mente, a ponto de escapar quando suas defesas estavam baixas. Foi a confirmação final, a peça que faltava no quebra-cabeça da minha dor. Uma coisa era ler sobre o amor deles em um diário. Outra, completamente diferente, era ouvi-lo, ali, no nosso quarto, na nossa cama. Naquele momento, a compaixão que eu ainda pudesse sentir por sua fraqueza se evaporou. O que restou foi uma clareza gelada. Este homem, este pilar que eu passei a vida sustentando, era feito de barro. Sua força era uma ilusão, construída sobre o alicerce da minha ignorância. Quando ele melhorou, alguns dias depois, estava mais carente, mais apegado. Segurava minha mão, agradecia por eu ter cuidado dele. Você é uma santa, Léo. Eu não seria nada sem você, ele disse, com a voz ainda fraca. Eu sorri, um sorriso que não alcançou meus olhos. É o meu dever, Antônio. Na saúde e na doença, não é mesmo? A ironia passou por cima de sua cabeça. Ele a interpretou como a devoção de sempre, mas eu sabia o que aquelas palavras significavam. Eu tinha cumprido meu dever. Eu o tinha visto em sua forma mais frágil e vulnerável. E isso, de alguma forma, me libertou do poder que ele tinha sobre mim. Comecei a tomar pequenas atitudes de independência. Inscrevi-me em um curso de jardinagem no sindicato rural. Uma distração, disse a ele. Abri uma conta poupança em meu próprio nome, depositando um dinheiro que eu economizava há anos, de costuras e pequenos trabalhos que fazia. Ele não se importou. Via aquilo como um hobby inofensivo de uma dona de casa entediada. Ele não percebia que cada pequeno passo era um tijolo que eu estava colocando na construção da minha nova vida. Enquanto ele se preocupava em esconder o passado, eu estava silenciosamente construindo o meu futuro. A dinâmica de poder em nossa casa tinha se invertido completamente. Ele, o outrora confiante e inabalável Antônio, agora andava em ovos, assombrado pelos fantasmas que ele mesmo criou. E eu, a antes submissa e previsível Leonor, era agora a detentora de um segredo que lhe dava o controle. O pilar estava rachado, e eu já não tinha mais a intenção de segurá-lo. Eu estava ocupada demais construindo os meus próprios. O mês de junho chegou, trazendo consigo o ar frio e seco do inverno no cerrado. Era o mês do nosso aniversário de 43 anos de casamento. A data, que por tanto tempo foi um marco de celebração, agora se aproximava como uma sentença. Decidi que seria ali, naquele dia simbólico, que o teatro chegaria ao fim. Passei a semana preparando o cenário, não com raiva, mas com uma precisão cirúrgica. Na véspera, fui ao quartinho dos fundos e peguei a valise de couro. Deixei o diário e os objetos pessoais lá, pois pertenciam à história dele com ela. Selecionei apenas o que dizia respeito a mim. As fotos. Todas elas. As do álbum, as soltas, as que mostravam os dois na nossa caminhonete, na cachoeira, na igrejinha. Peguei também a aliança que estava na bolsa de veludo e algumas das cartas mais incriminadoras. Coloquei tudo em um grande envelope pardo. No dia do nosso aniversário, acordei cedo. Antônio me deu um abraço sonolento e um parabéns para nós. Respondi com um beijo no rosto, frio como o chão da cozinha. Passei o dia cozinhando. Fiz o prato favorito dele, o mesmo que fiz na noite em que encontrei a valise.
lombo assado com tutu de feijão. Preparei a mesa de jantar com a melhor toalha, os melhores pratos, as taças de cristal que só usávamos em ocasiões especiais. Acendi velas. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio de parede na sala, marcando as horas para a detonação. Quando Antônio chegou do trabalho, encontrou a cena. Seus olhos se iluminaram. Ele achou que era uma celebração, uma tentativa minha de reacender uma chama que ele nem sabia que já estava reduzida a cinzas. Léo, que maravilha! Você se superou, ele disse, deixando a pasta no sofá e vindo me abraçar. Sente-se, Antônio. A noite é especial, eu disse, a voz calma e firme. Servi o jantar. Comemos em um silêncio quase cerimonial. Ele elogiava a comida, tentava puxar assunto sobre o trabalho, sobre os filhos. Eu respondia com monossílabos, meus pensamentos focados no envelope que estava na gaveta do aparador, a poucos metros de nós. Quando terminamos de comer, ele se recostou na cadeira, satisfeito. Bem, acho que merecemos um brinde, ele disse pegando a garrafa de vinho. Aos nossos 43 anos. E há muitos mais. Ele levantou a taça. Eu não levantei a minha. Apenas o encarei, por cima da chama vacilante das velas. O sorriso dele morreu lentamente. O que foi, Léo? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, Antônio, eu disse. Minha voz não mais que um sussurro. Aconteceu uma vida inteira. Levantei-me, fui até o aparador e peguei o envelope pardo. Voltei à mesa e o coloquei na frente dele, ao lado do seu prato sujo. Ele olhou para o envelope, depois para mim, a confusão estampada no rosto. O que é isso? Um presente de aniversário de casamento. De você para mim. Só que eu o encontrei um pouco antes. Suas mãos tremeram quando ele pegou o envelope. Ele o abriu e tirou a primeira foto. Era a dele com Lourdes, abraçados em frente à D10. Vi a cor sumir de seu rosto. Ele folheou as outras fotos, uma a uma, a respiração cada vez mais pesada. Pegou a aliança, deixou-a cair de seus dedos trêmulos sobre a mesa, onde ela rolou e parou com um pequeno tilintar, o único som no silêncio mortal que se instalara. Ele levantou os olhos para mim. Eram os olhos de um animal encurralado. Não havia amor, não havia arrependimento. Havia apenas pânico. Leonor, eu posso explicar. A voz dele era um fiapo. O grande Antônio Cardoso, o pilar da comunidade, reduzido a um menino assustado pego em flagrante. Explicar? Repeti a palavra saboreando a ironia. Explicar 40 anos. Explicar as viagens de trabalho, as reuniões noturnas, os brindes de fornecedores. Explicar o apartamento em Goiânia. Explicar a sua senha do celular ser a data de nascimento dela? O que exatamente você acha que pode explicar, Antônio? Cada pergunta era uma facada. Ele se encolheu na cadeira a cada nova revelação. Ele não sabia que eu sabia tanto. Pensava que eu tinha encontrado apenas as fotos. A dimensão do meu conhecimento o aniquilou. Como você... Você subestimou a mulher com quem dormiu por 4 décadas, Antônio. Você me via como um móvel da casa. Confiável, previsível, sempre no mesmo lugar. Nunca lhe ocorreu que móveis também têm olhos e ouvidos. E que, eventualmente, se cansam de fazer parte da decoração. Ele tentou o caminho da negação. Isso foi há tanto tempo. Foi um erro. Uma fraqueza. Não foi um erro. Um erro é algo que se comete uma vez. O que vocês tiveram foi uma vida. Uma vida paralela, construída sobre a minha. E não foi há tanto tempo. As mensagens no seu celular dizem o contrário. Foi o golpe final. Ele baixou a cabeça, derrotado. O silêncio voltou, denso, opressor. E então, ele começou a chorar. Não eram as lágrimas de um homem arrependido. Eram as lágrimas de um homem que foi descoberto. O choro do medo, da perda do controle, da humilhação. O choro egoísta de quem teme perder o conforto da sua vida bem arrumada. Eu o observei chorar, sem sentir uma única gota de pena. A dor que ele me causara tinha secado todas as minhas fontes de compaixão por ele. Por favor, Léo, me perdoa, ele soluçou, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a minha. Eu recuei minha mão. Perdão é uma palavra que se usa para quem comete um erro, Antônio. O que você fez foi uma escolha. Dia após dia, por décadas. Você escolheu me enganar. E eu, disse, levantando-me da mesa, finalmente, estou fazendo a minha escolha. Peguei as fotos, a aliança, as cartas e joguei tudo sobre a mesa, em cima dos restos do jantar.
Agora é você que vai sentir o peso do silêncio que eu carreguei, porque a partir de hoje é a única coisa que você terá de mim. Deixei-o ali, chorando sobre as ruínas do nosso casamento, em meio à celebração macabra que eu tinha orquestrado. Fui para o quarto de hóspedes, tranquei a porta e, pela primeira vez em meses, senti o peso do mundo sair dos meus ombros. A verdade não tinha me libertado ainda, mas tinha me mostrado a porta da cela, e eu estava prestes a abri-la. Passei a noite no quarto de hóspedes, mas não dormi. Fiquei sentada na poltrona perto da janela, observando a noite lá fora. Ouvi Antônio andar pela casa, como uma alma penada. Ouvi a porta do nosso quarto se abrir e fechar, o som abafado de seus soluços. Em nenhum momento ele bateu à minha porta. Acho que, no fundo, ele sabia que aquela porta estava fechada para sempre. Quando os primeiros raios de sol pintaram o céu de um cinza pálido, eu já estava de pé e vestida. Havia uma clareza em minha mente que era quase assustadora. Não havia mais dúvida, nem hesitação. A dor ainda estava lá, uma brasa quente no fundo do meu peito, mas estava coberta por uma camada de resolução. Saí do quarto. A casa estava em silêncio. Na sala de jantar, a cena da noite anterior permanecia intacta. Os pratos sujos, as velas derretidas, as fotos espalhadas sobre a toalha manchada de vinho. Parecia o cenário de um crime, e de certa forma era o assassinato de uma vida. Antônio estava dormindo no sofá da sala, encolhido, o rosto inchado pelo choro. Por um instante, vi o homem com quem me casei, vulnerável e perdido, mas a imagem foi rapidamente substituída pelo homem do diário, o homem das fotos, o mentiroso. Fui para a cozinha e preparei um café. O aroma encheu a casa. Um ritual de normalidade em um mundo que tinha virado de cabeça para baixo. Tomei meu café sozinha, na mesa da cozinha, enquanto planejava meus próximos passos. Eu não iria embora de casa. Não ainda. A casa também era minha. Eu não seria a única a ter a vida virada do avesso. Quando Antônio acordou, ele me encontrou na cozinha, lavando a louça. Ele parou na porta, parecendo menor, mais velho. Léo, ele começou, a voz rouca. Não diga nada, Antônio. Eu o cortei, sem me virar. Não há nada a ser dito. A partir de hoje somos dois estranhos dividindo o mesmo teto. Pelo menos por enquanto. Mas... e os nossos filhos? Nossa família? Nossa família, como você a conhecia, era uma ilusão que você ajudou a criar. E agora ela acabou. Quanto aos nossos filhos, eles são adultos. Vão entender. Ele tentou argumentar, implorar. Prometeu que tudo seria diferente, que ele mudaria, que nunca mais falaria com ela. Eu apenas continuei a lavar a louça, o som da água e dos pratos sendo a minha única resposta. Ele falava para as minhas costas, para a minha indiferença, e percebeu, talvez pela primeira vez, que suas palavras não tinham mais poder sobre mim. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Vivíamos como fantasmas na mesma casa. Dormíamos em quartos separados. Não trocávamos mais do que o estritamente necessário. O telefone está tocando. A conta de luz chegou. Eu continuava a cozinhar, mas fazíamos as refeições em horários diferentes. Ele comia na sala, em frente à TV. Eu, na cozinha. O silêncio era a nossa nova linguagem. Um silêncio denso, carregado de ressentimento e dor. Ele tentava quebrá-lo com pequenos gestos de paz. Comprava meu pão favorito. Deixava um bilhete de bom dia na bancada. Eu ignorava tudo. Não por maldade, mas porque aqueles gestos eram como colocar um curativo em uma ferida de amputação. Inúteis. Foi durante esse período que comecei a dar os primeiros passos concretos em direção à minha nova vida. Fui a um advogado. Sentei-me em frente a um homem jovem, de terno e olhar sério, e contei minha história. Ele ouviu com paciência e profissionalismo. A senhora tem direito a 50% de tudo o que foi construído durante o casamento, dona Leonor. A casa, a empresa, as economias. O adultério, infelizmente, não muda a divisão de bens, mas podemos usá-lo para fortalecer sua posição. Eu o interrompi. Não quero usar o adultério. Não quero um divórcio litigioso, cheio de lama e acusações. Quero apenas o que é meu por direito. Quero que seja rápido e limpo. Quero a minha paz. O advogado pareceu surpreso, mas assentiu. Saí de seu escritório com uma pasta cheia de papéis e uma sensação de vertigem. Era real. Eu estava me divorciando. A palavra que sempre me pareceu pertencer a outras pessoas, a outras famílias,
agora era minha. O passo seguinte foi contar aos nossos filhos. Chamei os dois para um almoço de domingo. Antônio quis participar, mas eu fui firme. Essa é uma conversa que eu preciso ter com eles, sozinha. Sentei-me com Ricardo e Mateus na varanda. O sol estava agradável. As crianças brincavam no quintal. Era um cenário de felicidade familiar que contrastava brutalmente com o que eu estava prestes a dizer. Contei a eles, de forma direta, sem dramas, sem culpar excessivamente o pai deles, mas sem amenizar a verdade. Vi a incredulidade em seus olhos, depois a dor, a raiva, a confusão. Ricardo, o pragmático, ficou chocado. Mas por que agora, mãe? Depois de tanto tempo, não dá pra, sei lá, perdoar e seguir em frente? Mateus, o sensível, tinha lágrimas nos olhos. Ele pegou minha mão. Eu sinto muito, mãe. Sinto muito que a senhora tenha passado por isso sozinha. A senhora tem todo o direito de não querer mais isso. Foi uma conversa difícil, que redefiniu a imagem que eles tinham do pai, da família, de tudo. Mas no fim, ambos me apoiaram. Entenderam que a minha decisão não era um capricho, mas uma necessidade de sobrevivência. Quando voltei para casa, encontrei Antônio me esperando, ansioso. Eles me odeiam agora, não é? Eles estão magoados, eu disse, mas continuam sendo seus filhos. Cabe a você agora reconstruir a sua relação com eles, assim como cabe a mim reconstruir a minha vida. Naquela noite, pela primeira vez, a casa não me pareceu uma prisão. Pareceu um lugar de transição, uma estação de trem onde eu estava apenas esperando a minha partida. Eu era uma estranha na minha própria casa, sim, mas também era uma estranha para mim mesma, e estava começando a achar essa nova pessoa fascinante. A decisão de se separar foi o terremoto. O que se seguiu foi o longo e doloroso processo de avaliar os escombros e decidir o que salvar. A parte mais difícil, sem dúvida, foi a divisão do patrimônio. Não pelo dinheiro, mas pelo que cada objeto, cada metro quadrado daquela casa representava. O advogado me orientou a fazer um levantamento de tudo. A casa, a empresa, os carros, a poupança. Antônio, vendo que não havia mais volta, tornou-se surpreendentemente cooperativo. Acho que, no fundo, ele só queria que o processo acabasse o mais rápido possível, para fugir da convivência diária com o fantasma do seu fracasso. Sentamo-nos à mesa da sala de jantar, a mesma mesa da confrontação, mas agora coberta de papéis, extratos bancários e escrituras. Era uma cena surreal. Duas pessoas que construíram uma vida juntas, agora a desconstruíam com a frieza de dois sócios dissolvendo uma empresa. A casa vale X, dizia o advogado. A empresa, segundo o contador, tem um valor de I. Cada número era um golpe. A casa, eu me lembrava de escolher os tijolos. Lembro-me de plantar a mangueira no quintal, que hoje era uma árvore frondosa. Como se coloca um preço nisso? A empresa... Lembro-me das noites em que Antônio passava em claro, fazendo contas, e eu lhe levava café. Lembro-me do sacrifício, dos jantares adiados, das férias canceladas. Agora, tudo era reduzido a um número em um pedaço de papel. Podemos vender a casa e dividir o valor, sugeriu o advogado. Ou um de vocês pode comprar a parte do outro. Eu não quero a casa, eu disse de imediato. A frase surpreendeu tanto a Antônio quanto ao advogado. Mas, Léo, Antônio começou. Esta é a sua casa. Você a construiu. Exatamente, respondi, olhando-o nos olhos. E agora quero construir outra coisa, em outro lugar. Esta casa está cheia de memórias, Antônio. E a maioria delas, descobri, são falsas. Não posso viver aqui. A decisão estava tomada. A casa seria vendida. A empresa que sempre foi o mundo dele, ele compraria a minha parte, usando as economias e fazendo um empréstimo. Era o arranjo mais justo. Ele ficaria com o trabalho de sua vida, e eu, com o capital para começar a minha. O processo de esvaziar a casa foi uma jornada melancólica através do tempo. Cada objeto que eu pegava nas mãos trazia uma lembrança, agora reavaliada sob a luz da verdade. O porta-retrato com a nossa foto de casamento foi para a caixa de doação. A poltrona onde ele se sentava para ler o jornal, eu não a queria. Os pratos que usei para servir jantares de família por 40 anos, eu os embalei para levar comigo, mas sabia que nunca mais os usaria da mesma forma. Dividimos as fotos de família. As que eu estava com os meninos eu guardei. As que ele estava com eles, ficaram para ele. As que estávamos todos juntos, a família feliz, foram as mais difíceis. Acabamos fazendo cópias,
Um acordo silencioso de que, apesar de tudo, aquela história, mesmo que parcialmente falsa, tinha produzido algo real e bom. Nossos filhos. Meus filhos me ajudaram no processo. Mateus, especialmente, foi meu grande apoio. Ele vinha nos fins de semana e me ajudava a empacotar, a separar, a decidir. Tem certeza que não quer levar este vaso, mãe? Foi presente da vovó Elvira, ele perguntou, segurando um vaso de cristal. Não, meu filho. A casa nova precisa de coisas novas, de uma história nova. Ricardo, mais prático, se encarregava da logística, de falar com a imobiliária, de contratar o caminhão de mudanças. Ele ainda estava processando tudo, e seu jeito de lidar com a situação era focar nos problemas práticos, evitando o terreno pantanoso das emoções. Numa tarde, enquanto eu encaixotava os livros da estante, encontrei um, pequeno e de capa gasta. Era um livro de poemas de Cecília Meirelles, que eu amava na juventude. Abri, e na primeira página havia uma dedicatória. Para a minha Leonor, que a vida seja sempre um poema. Com amor, Antônio. A data era do nosso primeiro ano de namoro. Sentei-me no chão, em meio às caixas, e chorei. Chorei não pelo homem que Antônio se tornou, mas pelo rapaz que ele foi, ou que eu acreditei que ele fosse. Chorei pela moça que eu era, cheia de sonhos e poemas. Chorei pela perda não de um marido, mas da minha própria juventude, da minha própria história. Mateus me encontrou ali. Sentou-se ao meu lado, no chão, e apenas me abraçou. Não disse nada. Apenas ficou ali, me oferecendo seu apoio silencioso. A venda da casa foi rápida. Um casal jovem, com filhos pequenos, se encantou com o jardim e o espaço. Vê-los andando pela casa, planejando onde colocariam seus móveis, onde seus filhos brincariam, foi agridoce. Eu estava entregando a eles um palco, na esperança de que a peça que eles encenassem ali fosse mais verdadeira que a minha. No dia da mudança, Antônio e eu nos encontramos pela última vez na casa vazia. O eco de nossas vozes preenchia os cômodos despidos. Vou morar com o Ricardo por um tempo, até me organizar, ele disse sem me olhar. É bom, eu respondi. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Eu sinto muito, Léo, ele disse por fim, a voz embargada. Por tudo. Eu o encarei. O homem que fora o centro do meu universo por quase toda a minha vida. Senti uma pontada de tristeza, mas não de amor. Senti pena. Pena da vida que ele desperdiçou em mentiras, da felicidade que ele nunca se permitiu ter por completo. Eu também sinto, Antônio, eu disse. Sinto pelo tempo que perdemos. Dei as costas e saí. Não olhei para trás. Enquanto o portão se fechava, eu não senti que estava deixando um lar para trás. Senti que estava deixando uma vida inteira de bagagem. E pela primeira vez, eu estava pronta para viajar leve. Com a minha parte do dinheiro da venda da casa e da empresa na minha nova conta bancária, senti um misto de pânico e euforia. Por toda a minha vida, o dinheiro tinha sido algo administrado por Antônio. Eu recebia uma quantia para as despesas da casa. E era isso. Agora, eu tinha um montante que para mim parecia uma fortuna. E a responsabilidade de decidir o que fazer com ele era inteiramente minha. Fiquei hospedada na casa de Mateus, em Belo Horizonte, por algumas semanas. Ele e sua esposa, Clara, me acolheram com um carinho que foi um bálsamo para a minha alma ferida. Mas eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Eu precisava do meu próprio espaço, do meu próprio lugar no mundo. Voltar para Uberaba parecia a coisa certa a fazer. Era a minha cidade, onde estavam minhas raízes, apesar das memórias dolorosas. Mas eu não queria voltar para o mesmo ambiente, para os mesmos círculos sociais. Eu não queria ser a coitada da Léo que o Antônio largou. Ou pior, a Léo que largou o Antônio. Eu precisava de um recomeço. Foi durante uma caminhada matinal no parque com Clara que a ideia começou a tomar forma. Sabe, mãe, o que a senhora mais gostava de fazer na casa antiga? Ela me perguntou. Do meu jardim, respondi sem hesitar. Cuidar das minhas roseiras, das minhas samambaias. Era a minha terapia. Então por que não faz algo com isso? Ela sugeriu. Algo maior. A ideia parecia absurda no início. Eu, com 73 anos, começando um negócio? Mas a semente ficou plantada na minha mente. A imagem de um jardim, de um lugar cheio de vida, de coisas que crescem e florescem, era o exato oposto do que minha vida tinha sido nos últimos meses. Era uma metáfora poderosa demais para ser ignorada. Comecei a pesquisar. Passei horas na internet.
no notebook de Mateus, aprendendo sobre o cultivo de flores, sobre estufas, sobre o mercado de plantas ornamentais em Uberaba. Descobri um nicho que me encantou: orquídeas, flores exóticas, delicadas, mas resistentes. Flores que exigiam paciência, cuidado e conhecimento. Elas me fascinaram. Com a ajuda de Mateus, comecei a procurar um lugar, não um apartamento no centro da cidade, mas um terreno, um pedaço de terra onde eu pudesse construir não apenas uma casa, mas um projeto. Encontramos o lugar perfeito, um pequeno terreno na beira da cidade, na saída para a rodovia. Era um lote que ninguém queria, pois era um pouco afastado e irregular, mas para mim era ideal. Tinha espaço suficiente para uma casa pequena e uma estufa grande. E o mais importante, tinha uma vista linda do horizonte, do céu vasto do cerrado. Comprei o terreno. No dia em que assinei a escritura, senti uma onda de poder que nunca tinha experimentado. Aquele pedaço de terra era meu, apenas meu. O nome na escritura era Leonor Cardoso. Não Leonor, esposa de Antônio, apenas Leonor. Contratei um arquiteto jovem e cheio de ideias. Expliquei a ele o que eu queria. Uma casa pequena, funcional, com muita luz natural e uma varanda grande. E ao lado, uma estufa moderna, com controle de temperatura e irrigação. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. É o projeto mais interessante que eu peguei este ano, Dona Leonor. A construção começou. Todos os dias, eu ia até o terreno. Sentava-me em uma cadeira de praia, debaixo de uma árvore, e observava os alicerces da minha nova vida serem erguidos. Os pedreiros e mestres de obras, no início, me tratavam com uma certa condescendência. A senhora não prefere ficar em casa no conforto? Um deles me perguntou. Não, meu filho, respondi com um sorriso. O meu conforto, a partir de agora, sou eu quem construo. Com o tempo, eles se acostumaram com a minha presença. Passei a levar café e pão de queijo para eles. Dava palpites, fazia perguntas, aprendia sobre cimento, tijolos e encanamento. Eu não era mais a dona de casa que cuidava de um lar pronto. Eu era a construtora do meu próprio refúgio. Antônio, soube por Ricardo, ficou chocado com a minha decisão. Uma estufa de orquídeas? Sua mãe enlouqueceu? Ele teria dito. A ideia de eu não apenas me separar, mas de me reinventar completamente, era algo que ele não conseguia processar. Em sua mente, eu deveria estar em um canto, chorando minha viuvez de esposa abandonada. A sociedade de Uberaba também cochichava. Encontrava antigas conhecidas no supermercado, e elas me olhavam com pena. Soube da sua separação, Léo. Que coisa triste. Se precisar de algo... Estou ótima, obrigada. Eu respondia, com um sorriso genuíno que as desconcertava, ocupada com a minha obra. A notícia da estufa da Dona Léo se espalhou. Para alguns, era um sinal de loucura senil. Para outros, de uma coragem admirável. Para mim, não importava. Eu não estava fazendo aquilo para os outros. Estava fazendo por mim. Aquele terreno em branco, que antes era apenas mato e terra batida, estava se transformando. A casa tomava forma. As paredes subiam. A estrutura metálica da estufa brilhava sob o sol. E junto com a construção física, algo dentro de mim também estava sendo reerguido. Eu estava preenchendo o meu próprio terreno em branco, a minha própria página em branco. E a história que eu estava escrevendo, pela primeira vez, era inteiramente minha. A casa ficou pronta primeiro. Era simples, mas era tudo o que eu precisava. Uma sala integrada com a cozinha, um quarto, um banheiro e uma varanda espaçosa que se tornaria o meu lugar favorito no mundo. Mudei-me com poucas coisas. Algumas roupas, meus livros, os pratos que decidi manter e uma única roseira do meu antigo jardim, que transplantei para um vaso grande. Era um elo com o passado, mas um passado que eu mesma escolhi preservar. A primeira noite na casa nova foi estranha. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos grilos lá fora. Não havia o ronco de Antônio, o som da TV ligada na sala, os ruídos familiares da casa antiga. Era um silêncio meu. E pela primeira vez, ele não me pareceu solitário. Pareceu pacífico. O foco, no entanto, era a estufa. Assim que a estrutura ficou pronta e os sistemas de irrigação e climatização foram instalados, comecei a povoá-la. Viajei para a Olambra, em São Paulo, com Mateus. Visitei produtores, participei de workshops, conversei com especialistas. Voltei com um carro carregado de mudas de Phalaenopsis,
cattleyas, dendrobiums e vandas. Nomes que soavam como música para os meus ouvidos. Cuidar das orquídeas se tornou o meu ritual diário. Acordava com o sol, tomava meu café na varanda e depois passava horas na estufa. Aprendi a regá-las, a adubá-las, a identificar pragas, a entender as necessidades de cada espécie. Elas eram minhas novas companheiras. Não falavam, mas se comunicavam comigo através de suas folhas, de suas raízes, de seus brotos. O trabalho era duro. Exigia esforço físico, paciência e dedicação. Havia dias em que minhas costas doíam, em que eu me sentia exausta, mas era um cansaço bom, um cansaço produtivo, diferente do cansaço de uma vida inteira dedicada a manter uma aparência, a servir a uma felicidade que não era minha. A primeira flor que abriu foi de uma Cattleya walkeriana, uma flor de um rosa delicado, com um perfume inebriante. Fiquei minutos olhando para ela, maravilhada. Era um milagre que eu tinha ajudado a acontecer. Naquele momento, senti uma alegria pura, genuína, que não sentia há anos. Era uma alegria que não dependia de ninguém, que não era reflexo da felicidade de outra pessoa. Era minha. Aos poucos, a estufa se transformou em um jardim suspenso, um universo de cores, formas e perfumes. E junto com as orquídeas, eu também florescia. Passei a me vestir de forma mais colorida. Abandonei os tons beges e cinzas que usava. Deixei meu cabelo branco crescer, livre da tintura que eu aplicava religiosamente todo mês. Olhava-me no espelho e via uma mulher que eu mal conhecia, mas que estava começando a gostar. Uma mulher com terra sob as unhas, com o rosto um pouco queimado de sol e com um brilho nos olhos que não era de lágrimas. Quando tive o primeiro lote de orquídeas prontas para a venda, senti um frio na barriga. Pintei uma placa simples de madeira e a coloquei na beira da estrada. Orquídeas da Léo. No começo, o movimento era fraco. Alguns vizinhos curiosos, viajantes que paravam por acaso. Mas a qualidade das minhas plantas começou a gerar um boca a boca. Você precisa ver as orquídeas daquela senhora na saída da cidade. São as mais lindas que eu já vi. As pessoas vinham não apenas para comprar, mas para conversar. Queriam dicas de cultivo, admiravam a estufa. E eu, que por anos vivia em um círculo social restrito, me vi cercada de gente nova, de histórias diferentes. Fiz amizade com outras mulheres da minha idade que também amavam plantas. Formamos um pequeno clube. Nos reuníamos uma vez por mês para trocar mudas e experiências. Fiz amizade com casais jovens que estavam montando seus jardins, com decoradores de festas, com colecionadores de orquídeas. Meu mundo, que antes se resumia às 4 paredes da minha casa, expandiu-se de uma forma que eu nunca imaginei. As pessoas não me chamavam mais de a ex-esposa do seu Antônio. Elas me chamavam de Dona Léo das Orquídeas, meu novo título. Um título que eu mesma conquistei. Um dia, um carro parou em frente à estufa. Um carro que eu conhecia bem. Era Antônio. Ele desceu, olhou ao redor, para a casa, para a estufa, para a placa com o meu novo nome. Parecia um estrangeiro em uma terra desconhecida. Ele caminhou lentamente até a entrada da estufa, onde eu estava atendendo uma cliente. Esperou, em silêncio, até que eu terminasse. Léo, ele disse, a voz hesitante. Isso aqui é incrível. Obrigada, Antônio. Respondi polidamente. Veio comprar uma orquídea? A pergunta o pegou de surpresa. Ele balbuciou algo. Disse que estava apenas passando, mas seus olhos percorriam o lugar, a profusão de vida e cor, e por fim, pousaram em mim. E eu sei o que ele viu. Não a mulher que ele deixou, mas uma mulher que ele nunca conheceu. Você parece feliz, ele disse, quase com ressentimento. Eu sou, eu disse, e era a mais pura verdade. Eu encontrei o meu jardim. Ele não soube o que responder, apenas acenou com a cabeça e foi embora. Vê-lo partir, no carro que um dia foi nosso, não me causou dor, não me causou nada. Ele era apenas um homem do meu passado. Um passado que, como a roseira que trouxe comigo, eu tinha podado, cuidado e colocado em um vaso. Ele não tinha mais o poder de infestar o meu novo jardim. A vida se acomodou em uma nova rotina, uma que eu mesma criei. Meus dias eram preenchidos pelo trabalho na estufa, pelas conversas com os clientes, pelo cuidado com a minha casa. As noites eram para leitura, para ouvir música, para o silêncio confortável da minha própria companhia. Eu estava em paz. Mas a vida, eu aprendi, raramente é uma linha reta.
O passado tem o hábito de bater à nossa porta, mesmo quando achamos que trocamos a fechadura. O chamado veio de Ricardo, meu filho mais velho. Seu filho, meu neto Lucas, faria aniversário de 10 anos. Mãe, eu sei que as coisas estão complicadas, ele disse ao telefone, a voz cautelosa. Mas o Lucas pediu muito. Ele quer uma festa com a família toda, com a senhora e com o vovô. Meu coração se apertou. As crianças. Elas eram as vítimas inocentes no meio de todo o nosso drama adulto. Lucas não entendia de traição, de divórcio. Ele só entendia de amor, de avós, de bolo de aniversário. Claro que eu vou, meu filho. É o aniversário do meu neto. Eu não perderia por nada. O pai vai estar lá, ele avisou, como se eu não soubesse. Eu sei. Nós somos adultos, Ricardo. Vamos conseguir ser civilizados por algumas horas pelo bem do Lucas. Mas, enquanto eu falava aquelas palavras, uma ansiedade fria começou a se instalar no meu estômago. Ser civilizada era uma coisa. Enfrentar o fantasma do que já fomos, no cenário de um almoço de família, era outra completamente diferente. No domingo, vesti um vestido florido, uma das minhas novas aquisições. Coloquei um pouco de cor nos lábios. Olhei-me no espelho. Eu não era a mesma mulher que costumava ir a esses almoços. E isso me deu força. Cheguei à casa de Ricardo. O som de risadas de crianças, o cheiro de churrasco, tudo era dolorosamente familiar. Mateus e sua família já estavam lá. Abracei meus filhos, meus netos. Por um momento tudo pareceu normal. Então Antônio chegou. Houve um segundo de silêncio constrangedor. Todos os olhares se voltaram para nós. Ele parecia mais magro, mais abatido. Estava morando sozinho em um apartamento alugado, depois de uma temporada na casa de Ricardo. A vida de solteiro na terceira idade não parecia estar lhe caindo bem. Leonor, ele disse, com um aceno de cabeça. Antônio, respondi, no mesmo tom. E foi isso. O encontro que eu tanto temia se resumiu a uma troca de cumprimentos formais. A festa continuou, mas a tensão estava no ar. Uma corrente elétrica invisível. Sentei-me em uma cadeira na varanda, e ele se sentou na outra ponta. Nossas noras, pobres coitadas, tentavam preencher o espaço entre nós com conversas animadas sobre a escola das crianças, sobre o tempo. O momento mais difícil foi na hora de cantar os parabéns. A tradição era que os avós ficassem ao lado do aniversariante. E lá estávamos nós, um de cada lado de Lucas, sorrindo para as fotos. Um retrato de uma família feliz que não existia mais. Senti o calor do corpo de Antônio perto do meu, o cheiro do seu perfume pós-barba, o mesmo que ele usava há 30 anos. Por um instante, o tempo pareceu voltar. Fechei os olhos, e por um milésimo de segundo, fui a Leonor de antes, a esposa, a matriarca daquela família. Mas quando abri os olhos, vi meu reflexo no vidro da janela. Vi a mulher de cabelo branco, o vestido colorido, o olhar sereno. E a ilusão se quebrou. Eu não era mais ela. Depois do bolo, Antônio se aproximou de mim. Podemos conversar um minuto? Ele pediu, a voz baixa. Hesitei, mas estávamos na casa do nosso filho. Fazer uma cena estava fora de questão. Acenei com a cabeça e o segui para um canto mais afastado do jardim. Eu sinto sua falta, Léo, ele disse sem rodeios. Sinto falta da nossa casa, da nossa vida. Sinto falta de você. Eu o encarei. O que ele queria? Absolvição? Uma segunda chance? Você não sente falta de mim, Antônio. Você sente falta do que eu representava. A casa arrumada, a comida na mesa, a companhia silenciosa. Você sente falta do conforto. É diferente de sentir falta de uma pessoa. Ele balançou a cabeça. Não é verdade. Eu cometi o maior erro da minha vida. Eu estava cego. Lourdes. Ela não significa mais nada. Eu terminei tudo com ela, logo depois que você descobriu. Parabéns, eu disse, a voz tingida de uma ironia que eu não consegui conter. Você terminou com a amante depois que a esposa descobriu. Que nobre da sua parte. Ele se encolheu com minhas palavras. Eu sei que mereço isso, mas eu estou sofrendo, Léo. Estou sozinho. A solidão é o preço que se paga por certas escolhas, Antônio. Eu disse, e minha voz era suave, sem raiva. Era apenas a constatação de um fato. Eu também estive sozinha por muito tempo. Só que eu estava acompanhada. E essa é a pior solidão que existe. Dei as costas e voltei para a festa.
A conversa me deixou abalada, mas também estranhamente fortalecida. Ele não tinha mudado. Continuava a ser o mesmo homem egoísta, focado apenas em sua própria dor, em seu próprio arrependimento tardio. Ele não perguntou como eu estava, como eu me sentia. Ele apenas falou sobre a falta que ele sentia. Quando fui embora, Lucas correu para me abraçar. Vovó, foi a melhor festa de todas, porque você e o vovô estavam aqui. Abracei meu neto com força. Eu sempre estarei aqui por você, meu amor. Sempre. Dirigindo de volta para a minha casa, para a minha estufa, para a minha nova vida, eu refleti sobre aquele dia. Enfrentar os fantasmas do jantar de domingo não tinha sido fácil, mas tinha sido necessário. Mostrou-me que, embora nosso passado em comum sempre existisse por causa dos nossos filhos e netos, ele não tinha mais poder sobre o meu presente. A família tinha se reconfigurado. Não era mais um círculo perfeito, com Antônio e eu no centro. Era uma constelação, com estrelas que agora brilhavam independentemente, mas que ainda faziam parte do mesmo céu. E a minha estrela, eu decidi, nunca mais seria ofuscada pela de ninguém. Algumas semanas após a festa de aniversário de Lucas, o carteiro me entregou uma correspondência que não era uma conta nem um catálogo de jardinagem. O envelope era de um papel creme, de boa qualidade. O endereço estava escrito à mão, com uma caligrafia floreada que fez meu estômago dar um nó. Eu a reconheceria em qualquer lugar. Era de Lourdes. Levei a carta para dentro, sentindo seu peso em minhas mãos. Um peso muito maior do que algumas folhas de papel. Sentei-me na minha varanda, com uma xícara de chá de cidreira, e fiquei olhando para o envelope por um longo tempo. Uma parte de mim queria rasgá-lo, queimá-lo, jogá-lo fora sem ler, deixá-lo intocado, um segredo que morreria sem ser revelado. Mas a curiosidade, a mesma que me fez abrir a caixa de sapatos, falou mais alto. E também uma necessidade de encerramento. Eu tinha acertado as contas com Antônio, comigo mesma, com a minha vida, mas ainda havia esse fio solto, essa personagem que tinha sido a coautora da minha tragédia pessoal. Respirei fundo e abri o envelope. A carta tinha 3 páginas. Minha querida Leonor, começava. A audácia daquelas palavras quase me fez parar ali mesmo. Eu sei que você provavelmente não vai ler esta carta. Eu sei que não tenho o direito de te escrever, de te pedir nada. Mas eu preciso tentar ao menos te explicar. Não para me justificar, pois o que eu fiz não tem justificativa. Mas para que você saiba a minha versão. Eu nunca quis te magoar. Você era a minha melhor amiga, a irmã que eu nunca tive. E eu te amava. Mas eu também amava o Antônio. Foi algo que aconteceu, que cresceu sem que eu percebesse, como uma erva daninha no jardim. Eu era infeliz no meu casamento. Você sabe disso. Eu via a sua vida, a sua família, a estabilidade que você tinha com o Tonho. E eu invejava. Não era uma inveja ruim. Era uma admiração. Mas, com o tempo, essa admiração se transformou em desejo. Ele também não era feliz, Léo. Ele te respeitava, te admirava como mãe e como esposa. Mas ele não te amava como um homem ama uma mulher. Ele encontrou em mim a paixão, a aventura, a fuga de uma vida que para ele era uma obrigação. Nós tentamos parar, várias vezes, mas não conseguimos. Éramos fracos e egoístas. E cada ano que passava, a mentira se tornava maior, mais difícil de desfazer. Quando o Tonho me ligou e disse que você tinha descoberto tudo, meu mundo desabou. E quando ele disse que tinha acabado, que nunca mais queria me ver, eu entendi. A escolha dele, no fim, sempre seria a família, a aparência. Eu fui apenas a amante, a válvula de escape. Estou escrevendo isso para te pedir perdão. Um perdão que eu sei que não mereço, mas eu precisava que você soubesse que eu me arrependo. Me arrependo da dor que te causei, da amizade que destruí, dos anos que roubei de você. Eu vivo com essa culpa todos os dias e vou viver para sempre. Com meu mais profundo e sincero arrependimento, Lourdes. Terminei de ler a carta e fiquei em silêncio. Minhas mãos não tremiam. Meu coração não estava acelerado. Senti uma onda de nada, um vazio. As palavras dela, destinadas a provocar uma catarse, a me dar um vislumbre de sua dor, soaram ocas. Era uma carta sobre ela. Sobre o amor dela, a infelicidade dela, o arrependimento dela, a culpa dela. Mesmo em seu pedido de desculpas, ela se colocava no centro da narrativa.
Ele não te amava como um homem ama uma mulher. Que direito ela tinha de avaliar o amor do meu casamento? Que direito ela tinha de diagnosticar a felicidade de Antônio? Ela e Antônio eram perfeitos um para o outro. Dois egoístas, imersos em seu próprio drama, usando os outros como peças de cenário. A carta não me trouxe raiva, trouxe-me clareza. E surpreendentemente um pingo de pena. Pena de uma mulher que, mesmo à beira dos 70 anos, ainda se definia pelo amor de um homem. Um amor que, no fim, a descartou quando se tornou inconveniente. Dobrei a carta e a coloquei de volta no envelope. Fui até a pequena lareira que tinha na sala, que usava nas noites frias de inverno. Acendi um fósforo e queimei a carta. Observei as palavras dela se contorcerem e virarem cinzas. Pensei em responder. Pensei em escrever de volta, dizendo tudo o que ela não disse. Falando sobre as noites em que cuidei dos meus filhos doentes enquanto ela estava com meu marido. Falando sobre a confiança que ela quebrou, sobre a amizade que ela profanou. Mas ao ver as cinzas se desfazendo, percebi que o silêncio era a melhor resposta. Responder seria dar importância. Seria entrar no jogo dela, no drama dela. Seria validar os sentimentos dela. E eu não tinha mais tempo nem energia para isso. Minha resposta não seria para ela. Seria para mim. Minha resposta era a minha vida. Era a minha estufa, as minhas orquídeas, a minha casa, a minha paz. Cada flor que eu cultivava, cada cliente satisfeito, cada nascer do sol que eu assistia da minha varanda com uma xícara de café. Essa era a minha resposta. A carta de Lourdes não foi um fantasma do passado que veio me assombrar. Foi o último pedaço de lixo que precisava ser varrido para fora da minha casa. E, ao queimá-la, eu não estava destruindo uma memória. Estava finalizando a limpeza. O encerramento não veio das palavras dela, mas do meu ato de transformá-las em nada. O futuro, eu decidi ali. Não precisava de respostas para as perguntas do passado. Precisava apenas de espaço para crescer. E eu tinha, finalmente, todo o espaço do mundo. A Orquídeas da Léo estava se tornando um pequeno fenômeno em Uberaba e região. O que começou como um projeto pessoal, uma forma de terapia, havia se transformado em um negócio próspero. Eu já tinha contratado uma ajudante, uma moça jovem chamada Camila, que era apaixonada por plantas e ávida por aprender. A estufa, que no início parecia enorme, já estava ficando pequena para a quantidade de plantas e clientes. Numa manhã, recebi um telefonema de uma jornalista do jornal local. Ela queria fazer uma matéria sobre mim. Uma história de empreendedorismo na terceira idade, ela disse. É muito inspirador, Dona Leonor. Minha primeira reação foi recusar. Eu não queria exposição. Minha nova vida era preciosa justamente por ser discreta, por ser minha. Mas Camila, que ouviu a conversa, me incentivou. Dona Léo, a senhora tem que aceitar. Sua história pode inspirar outras mulheres. Pensei nas palavras dela. Inspirar outras mulheres. Talvez essa fosse uma forma de dar um novo significado a tudo o que eu passei. Transformar a minha dor pessoal em algo que pudesse, de alguma forma, ajudar alguém. Concordei. A jornalista, uma moça simpática chamada Mariana, veio na semana seguinte, acompanhada de um fotógrafo. Ela me fez perguntas sobre as orquídeas, sobre o negócio, sobre os desafios de começar algo novo depois dos 70. Respondi a tudo com honestidade, falando da minha paixão pelas plantas, da alegria que o trabalho me trazia. Então, ela tocou no ponto delicado. Eu soube, por algumas pessoas, que a senhora passou por uma grande mudança pessoal antes de começar tudo isso. Um divórcio, depois de muitos anos de casamento. A senhora se importaria de falar sobre isso? Acredito que seja uma parte importante da sua jornada. Respirei fundo. Eu poderia ter me esquivado, dito que preferia não tocar no assunto, mas olhei ao redor, para a minha estufa cheia de vida, e decidi que a verdade, mesmo que dolorosa, era a base de tudo aquilo. Sim, eu disse, a voz firme. Eu me separei depois de 42 anos de casamento, e a decisão de construir tudo isso aqui nasceu desse rompimento. Contei a ela, não os detalhes sórdidos da traição, não os nomes, não a mágoa, mas contei sobre a sensação de descobrir que a vida que eu vivia não era a minha. Contei sobre o medo de recomeçar, sobre a descoberta de uma força que eu não sabia que possuía. Por muitos anos, eu disse a ela, eu fui a esposa de alguém, a mãe de alguém. Minha identidade era definida pelos meus papéis, e eu era feliz assim, ou achava que era. Mas a vida me forçou a me perguntar, quem é a Leonor? E eu não sabia a resposta. A estufa, as orquídeas, foi a minha forma de responder a essa pergunta.
E qual é a resposta? Mariana perguntou, os olhos fixos em mim. A resposta é que a Leonor é uma mulher que ama a terra, que ama ver as coisas crescerem, que descobriu que a felicidade não é um destino onde a gente chega e se acomoda, mas um jardim que a gente precisa cultivar todos os dias, e que nunca é tarde para começar a plantar. O fotógrafo tirava fotos minhas enquanto eu falava, enquanto eu cuidava das minhas plantas. Eu me senti surpreendentemente à vontade. Não estava mais me escondendo. Estava contando a minha história, nos meus termos. A matéria saiu no domingo seguinte, na capa do suplemento de variedades do jornal. O título era: Aos 73, Leonor Cardoso troca o casamento por um jardim de orquídeas e floresce. A foto principal era minha, na estufa, sorrindo, segurando uma orquídea Cattleya de um violeta vibrante. O impacto foi imediato. O telefone não parava de tocar. Mulheres, a maioria da minha idade, ligavam para me parabenizar, para dizer que a minha história as tinha emocionado. Algumas, em voz baixa, confessavam que viviam situações parecidas, que se sentiam presas, invisíveis. A senhora me deu coragem. Uma delas me disse, a voz embargada, coragem para pelo menos pensar em mim. Naquele dia, o movimento na estufa foi o maior que eu já tive. As pessoas não vinham apenas comprar flores. Vinham para me ver, para me dar um abraço, para trocar 2 palavras. Eu me tornei, da noite para o dia, um símbolo improvável de resiliência e recomeço. Naquela noite, depois de um dia exaustivo e emocionante, eu estava na minha varanda. A matéria do jornal estava sobre a mesa. Olhei para a minha foto. Por muito tempo, eu não gostava de ser fotografada. Sempre me achava velha, com rugas demais, com o olhar cansado. Mas a mulher naquela foto era diferente. Sim, ela tinha rugas. Tinha o cabelo branco. Mas seus olhos brilhavam. Havia uma serenidade, uma força em seu sorriso que eu nunca tinha visto antes. Ela não era a esposa de Antônio. Não era a mãe de Ricardo e Mateus. Era Leonor. E pela primeira vez na minha vida, eu olhei para a mulher no espelho, ou no caso, no jornal, e senti um orgulho profundo. Eu gostava dela. Eu a admirava. E depois de uma vida inteira, eu estava finalmente começando a amá-la. A repercussão da matéria no jornal abriu uma porta que eu não esperava. Comecei a receber convites para dar pequenas palestras em clubes de mães, associações de bairro, grupos de jardinagem. No início, recusei. Eu não sou palestrante, sou jardineira, eu dizia. Mas a insistência foi tanta que acabei cedendo. Minha primeira palestra foi para um grupo de umas 30 mulheres, a maioria com mais de 60 anos, na sede da Associação de Moradores de um bairro vizinho. Levei algumas das minhas orquídeas mais bonitas para decorar o ambiente. Estava nervosa, com as mãos suando. Preparei um pequeno roteiro, falando sobre o cultivo das plantas, sobre a paciência necessária. Mas, quando comecei a falar, percebi que elas não estavam interessadas apenas em adubo e irrigação. Elas queriam ouvir sobre a minha vida. As perguntas no final foram diretas. Como a senhora teve coragem? Perguntou uma senhora de cabelos grisalhos e olhar triste. Não foi coragem, respondi honestamente. Foi desespero. A coragem veio depois, um pouquinho a cada dia. A coragem é um músculo que a gente exercita. Outra perguntou, e a solidão? A senhora não sente falta de ter alguém? Eu aprendi a diferenciar estar sozinha de ser solitária. Expliquei. Eu passei a maior parte da minha vida acompanhada e me sentindo profundamente solitária. Hoje, eu passo a maior parte do tempo sozinha e raramente me sinto solitária. Eu aprendi a gostar da minha própria companhia. É a relação mais importante que a gente precisa construir. As conversas se estendiam por horas depois das palestras. As mulheres se abriam, contavam suas histórias, suas frustrações, seus sonhos adormecidos. Percebi que a minha história era apenas uma entre milhares. A história de mulheres que dedicaram a vida a cuidar dos outros e se esqueceram de cuidar de si mesmas. A partir desses encontros, algo novo e orgânico começou a surgir. Criei na minha estufa um evento mensal, o Café com Orquídeas. A ideia era simples. Uma vez por mês, aos sábados à tarde, as mulheres poderiam vir até a estufa, não apenas para comprar plantas, mas para tomar um café, comer um bolo que eu mesma fazia e conversar. O primeiro Café com Orquídeas teve umas 15 participantes. No terceiro, já eram mais de 50. A estufa se transformava em um espaço de partilha, de risadas, de lágrimas, de confidências. Falávamos de tudo,
de plantas, de filhos, de casamentos, de menopausa, de medos, de sonhos. Eram círculos de cuidado, onde cada uma era ouvinte e narradora. Eu me tornei uma espécie de catalisadora, uma anfitriã improvável. Eu não dava conselhos, apenas compartilhava a minha experiência e criava um ambiente seguro para que as outras pudessem compartilhar as delas. Várias mulheres, inspiradas pela minha história, começaram seus próprios pequenos projetos. Uma começou a fazer e vender pães caseiros. Outra, que sempre amou costurar, abriu um pequeno ateliê de concertos. Outra se matriculou em um curso de dança de salão que sonhava fazer há 30 anos. Era uma corrente do bem, uma rede de apoio que nós mesmas criamos. E isso me trouxe uma satisfação que dinheiro nenhum poderia comprar. Ver o brilho voltar aos olhos de uma mulher que se sentia apagada. Ver a autoconfiança brotar em alguém que se achava incapaz, era como ver uma orquídea rara desabrochar. Meus filhos, a princípio, ficaram um pouco preocupados. Mãe, a senhora já trabalha tanto na estufa. Agora mais isso, a senhora precisa descansar, dizia Ricardo. Isso não é trabalho, meu filho. Isso é alimento para a alma, eu respondia. Mateus, mais sensível, entendeu logo. A senhora criou uma comunidade, mãe. É lindo de ver. Antônio, eu soube por terceiros, via tudo com uma mistura de assombro e desdém. Sua mãe agora virou guru. Ele teria comentado com um amigo em comum. A incapacidade dele de compreender a minha nova vida era a prova final de que nunca tínhamos, de fato, nos conhecido. Ele conhecia a esposa, a dona de casa. A mulher que eu me tornei era uma completa estranha para ele. Numa tarde, durante um café com orquídeas, a mesma senhora de olhar triste da minha primeira palestra veio falar comigo. Seu olhar, no entanto, estava diferente. Havia uma luz ali. Dona Léo, eu queria te agradecer, ela disse, segurando minhas mãos. Depois daquele dia, eu tomei uma decisão. Me separei do meu marido. Ele me maltratava com palavras, me humilhava há anos. Eu achei que era a minha cruz. Mas a senhora me mostrou que a gente não precisa carregar cruz nenhuma. Eu aluguei uma casinha. Estou fazendo doces para vender. Estou com medo, mas estou em paz. Eu a abracei. E naquele abraço, entendi o propósito de tudo. A dor, a traição, a descoberta. Nada daquilo tinha sido em vão. Tinha me transformado. E através da minha transformação, eu estava, de alguma forma, ajudando a transformar outras vidas. Minha história, que começou com o fim de um amor, tinha se tornado uma história sobre o começo de muitos outros. O amor próprio, o amor entre amigas, o amor pela vida. Meu pequeno jardim de orquídeas tinha dado frutos que eu nunca imaginei colher. O final do ano se aproximava, e com ele, a estação das chuvas fortes em Minas Gerais. Numa tarde de dezembro, o céu, que estava de um azul límpido, de repente se tornou escuro, com nuvens pesadas e carregadas que pareciam chumbo. O vento começou a soprar com uma fúria que eu nunca tinha visto. Uma tempestade de verão, daquelas que chegam sem aviso e destroem tudo pelo caminho. Eu e Camila corremos para fechar a estufa, para proteger as plantas mais delicadas. Mas a chuva veio com uma violência avassaladora, acompanhada de granizo. Pedras de gelo do tamanho de ovos de codorna metralhavam o telhado de policarbonato da estufa. O barulho era ensurdecedor, apocalíptico. De dentro da minha casa eu assistia, impotente, à fúria da natureza. Cada estalo, cada barulho de algo se quebrando, era uma pontada no meu coração. A estufa, o símbolo da minha reconstrução, o meu refúgio, estava sendo brutalmente atacada. A tempestade durou menos de meia hora, mas pareceu uma eternidade. Quando a chuva amainou e o sol tentou timidamente romper as nuvens, saí para avaliar os estragos. O cenário era de devastação. O telhado da estufa estava cheio de buracos, alguns enormes. O chão estava coberto de folhas, galhos e pedras de gelo que ainda não tinham derretido. Muitas orquídeas, as que estavam mais perto das frestas, tinham sido rasgadas pelo granizo. Vasos quebrados, plantas destruídas. Sentei-me em um banquinho, no meio daquela bagunça, e as lágrimas que eu não chorava há tanto tempo vieram. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de tristeza genuína. Ver o fruto do meu trabalho, da minha dedicação, ferido daquela forma, doeu profundamente. Foi então que ouvi o som de um carro parando. Era Mateus. Ele soube da tempestade na minha região e veio correndo me ver.
Ao ver a cena, ele me abraçou. Calma, mãe. A gente vai dar um jeito. É só prejuízo material. Logo em seguida, outros carros começaram a chegar. Eram as mulheres do café com orquídeas. Elas souberam da tempestade e vieram uma a uma ver como eu estava. Vieram com vassouras, rodos, sacos de lixo e, o mais importante, com abraços e palavras de conforto. Não se preocupe, Dona Léo. A gente ajuda a limpar tudo, disse uma. Amanhã a gente faz um mutirão. Isso aqui vai ficar novo em folha, disse outra. Em menos de 1 hora, meu pequeno terreno estava cheio de gente. A comunidade que eu ajudei a criar agora estava ali, por mim. Homens e mulheres, amigos que fiz ao longo dos últimos anos. Todos trabalhando juntos, varrendo, limpando, salvando as plantas que podiam ser salvas. No meio da tarde, outro carro parou. Um carro que eu não esperava. Ricardo desceu. E do banco do passageiro, desceu Antônio. Fiquei sem reação. Ricardo veio até mim e me abraçou. O pai insistiu em vir. Ele disse que precisava ajudar. Antônio se aproximou, hesitante. Ele olhou para o estrago, depois para a mobilização das pessoas. Ele parecia um estranho, um espectador. Léo, eu sinto muito, ele disse. Eu posso ajudar em alguma coisa? Eu o olhei. Havia uma sinceridade em seu olhar que eu não via há muito tempo. Ele não estava ali para pedir perdão ou para se lamentar. Ele estava ali oferecendo ajuda. Pode, eu disse, a voz firme. Aqueles sacos de entulho estão pesados. Precisamos levá-los para a caçamba. E assim, pela primeira vez em muito tempo, Antônio e eu trabalhamos lado a lado. Não como marido e mulher, mas como 2 pessoas unidas por um objetivo comum. Ele carregava os sacos pesados, subia no telhado com Ricardo para avaliar os danos, ajudava a consertar uma bancada que tinha quebrado. Ele não falou muito, apenas trabalhou. No final do dia, a maior parte da bagunça tinha sido limpa. Uma das mulheres organizou um café coletivo na minha varanda. Estávamos todos exaustos, sujos, mas havia um sentimento de união no ar que era palpável. Antônio sentou-se um pouco afastado, tomando seu café em silêncio. Antes de ir embora, ele veio até mim. Você construiu algo muito bonito aqui, Leonor, ele disse, olhando para as pessoas que conversavam e riam na minha varanda. Não falo só da estufa, falo disso tudo. Eu sei, eu disse com um pequeno sorriso. Se precisar de ajuda com o conserto, dinheiro, o que for, eu posso ajudar. Eu agradeço, Antônio, mas eu dou conta. As pessoas estão me ajudando. Ele assentiu, compreendendo. Havia uma tristeza em seu olhar, mas também um novo tipo de respeito. Ele finalmente entendeu que eu não precisava mais dele. Não para me sustentar, não para me consertar, não para nada. A tempestade, que veio para destruir, acabou por me trazer um presente inesperado. Mostrou-me a força da comunidade que eu havia cultivado. E me permitiu ver Antônio, talvez pela primeira vez, não como o vilão da minha história, nem como o herói perdido, mas apenas como um homem falho, do meu passado, que, em um momento de crise, estendeu a mão. E eu, a nova Leonor, fui forte o suficiente para aceitar essa ajuda, sem que isso significasse perdoar ou esquecer. Significava apenas seguir em frente. A reconstrução da estufa levou algumas semanas, mas com a ajuda de todos, ela ficou ainda melhor do que antes. Instalamos um telhado mais resistente, reforçamos a estrutura. O mutirão que se formou depois da tempestade fortaleceu ainda mais os laços da minha pequena comunidade. Aquele evento adverso se tornou um marco de renovação. A vida continuou, serena e produtiva. Meus netos eram presenças constantes nos meus fins de semana. Eles adoravam brincar na estufa, aprender os nomes das plantas, me ajudar a regar. Eram a minha alegria, a prova viva de que, mesmo de uma história tortuosa, coisas lindas podem nascer. Numa dessas tardes de domingo, Mateus apareceu com uma câmera fotográfica profissional. Ele sempre amou fotografia como hobby. Mãe, eu queria fazer umas fotos suas. Um retrato de verdade, da mulher que a senhora é hoje. Eu sorri. Deixe de bobagem, meu filho. Fotografar essa velhinha? Exatamente, ele disse, com um brilho nos olhos. Quero capturar essa sua força. Concordei. Ele me levou para a estufa, que estava especialmente bonita naquele dia, com o sol da tarde filtrando pelo teto novo e iluminando as flores. Apenas seja a senhora mesma, mãe. Cuide das suas plantas.
Caminhe por entre elas. E foi o que eu fiz. Esqueci da câmera. Concentrei-me nas minhas orquídeas, podando uma folha seca aqui, ajeitando um tutor ali. O cheiro de terra úmida e flores preenchia o ar. Eu me sentia em casa, em paz. Enquanto Mateus clicava, lembranças da minha vida vieram à minha mente. Não como fantasmas, mas como cenas de um filme antigo. Lembrei-me do primeiro retrato de família que tiramos. Eu e Antônio com Ricardo ainda bebê. Lembrei-me das fotos dos aniversários, dos natais, todas aquelas imagens que um dia formaram o álbum da minha vida e que mais tarde se revelaram tão incompletas. Em todas aquelas fotos, eu estava sorrindo, mas era, muitas vezes, o sorriso da esposa, da mãe. Um sorriso para a câmera, para o mundo. Um sorriso que dizia: veja, está tudo bem, somos uma família feliz. Agora, ali, na minha estufa, eu sorria também, mas era um sorriso diferente. Era um sorriso que vinha de dentro, que não precisava de plateia. Era o sorriso de uma mulher que estava exatamente onde queria estar. De repente, a porta da estufa se abriu. Era Antônio. Ele tinha vindo trazer o Lucas de volta, que tinha passado a tarde com ele. Ele parou na entrada, observando a cena. Eu, no meio das minhas flores, e Mateus, com a câmera. Pai, entra. Mateus o chamou. Vem tirar uma foto com a mãe. O ar ficou pesado. Eu e Antônio nos olhamos. Seria o nosso primeiro retrato juntos desde a separação. Não sei se sua mãe vai querer. Antônio começou. Eu o interrompi. Tudo bem, Antônio. É só uma foto. Pelo Mateus. Ele se aproximou, sem jeito. Parou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Mãe, pode abraçar o pai? Ou segurar a mão dele? Só para a foto. Mateus pediu, focado em sua lente, alheio à complexidade do seu pedido. Hesitei por um segundo. Olhei para Antônio. Vi em seu rosto o peso dos anos, o mapa de seus arrependimentos. Estendi minha mão e, em vez de segurar a dele, coloquei-a suavemente em seu ombro. Um gesto não de afeto romântico, mas de paz, de reconhecimento. Um gesto que dizia: nós tivemos uma história. Ela acabou, mas nós sobrevivemos. Ele pareceu entender. Relaxou um pouco. Olhamos para a câmera. Mateus clicou. Ficou ótima, ele disse sorrindo, satisfeito. Depois da foto, Antônio não demorou. Despediu-se e foi embora. Na semana seguinte, Mateus me trouxe a foto impressa, em um porta-retrato bonito. Era o nosso último retrato. Nós dois, mais velhos, marcados pela vida. Eu, de pé, no meu reino de orquídeas, com a mão em seu ombro. Ele, um pouco curvado, o olhar sereno, quase resignado. Não parecíamos um casal. Parecíamos dois veteranos de uma longa guerra, que finalmente tinham assinado um tratado de paz. Não havia a felicidade plástica dos retratos antigos, mas havia algo muito mais poderoso. Havia verdade, havia a história completa, com suas dores, suas perdas e, no meu caso, sua redenção. Coloquei o porta-retrato na estante da minha sala, não ao lado de outras fotos de família, mas em um lugar de destaque, sozinho, não como uma lembrança de um casamento, mas como o símbolo do fim de um ciclo, o marco zero da minha nova vida. Olhar para aquela foto não me trazia mais dor, trazia-me um senso de perspectiva, mostrava-me o quão longe eu tinha chegado, da mulher que descobriu as fotos no fundo de uma gaveta, à mulher que posava, serena, ao lado do homem que a traiu. Eu não o tinha perdoado, não no sentido de apagar o que ele fez, mas eu o tinha liberado, e ao liberá-lo, eu tinha, finalmente e completamente, me libertado. Hoje eu tenho 75 anos. A Orquídeas da Léo é um negócio que caminha com as próprias pernas. Camila, minha fiel ajudante, tornou-se minha sócia. Ela cuida da parte mais pesada, e eu, da parte que mais amo, o cultivo, o cuidado, a conversa com os clientes que se tornaram amigos. Minha casa e minha estufa, na beira da cidade, viraram um ponto de referência, um oásis de tranquilidade. O café com orquídeas continua a todo vapor, uma tradição que fortalece a cada mês. Às vezes, olho para aquele grupo de mulheres rindo e conversando em meio às minhas flores e penso em como a vida é curiosa. De uma traição secreta, nasceu a mais transparente e sólida das irmandades. Meus filhos estão bem. Ricardo e Antônio reconstruíram sua relação em novas bases. Mateus continua a ser meu confidente, meu parceiro de aventuras botânicas. Meus netos crescem,
E a casa da vovó Léo é o lugar favorito deles para passar as tardes de sábado, comendo bolo de fubá e aprendendo a replantar samambaias. Antônio vive sua vida. Nós nos vemos em eventos de família. A convivência é cordial, pacífica. Soube que ele tentou alguns relacionamentos, mas nada durou. Acho que, no fundo, ele nunca aprendeu a viver sozinho. E nunca aprendeu a viver de verdade com alguém. Nós trocamos cumprimentos, perguntamos da saúde. Somos dois conhecidos que compartilham um passado e um sobrenome nos filhos. Nada mais. Quanto a Lourdes, nunca mais tive notícias. A carta queimada foi o ponto final definitivo. Ela pertence a um capítulo que eu li, entendi e encerrei. Não guardo mágoa. Não guardo nada. Apenas o vazio que a ausência de sentimento deixa. E esse vazio é um espaço de paz. Estou aqui, agora, sentada na minha varanda, no final de uma tarde de outono. O sol está se pondo no horizonte, pintando o céu de Uberaba com tons de laranja e rosa. O ar está fresco, com o cheiro da terra molhada da última rega. Daqui, eu vejo minha casa, minha estufa, meu jardim. Tudo o que eu construí, não das cinzas, mas do solo fértil que a dor, quando bem trabalhada, pode se tornar. Pego o meu antigo álbum de fotos, aquele que guardei. Não as fotos do meu casamento com Antônio, mas as fotos da minha nova vida. Fotos do terreno baldio, da construção, da primeira orquídea que floriu, dos encontros do café, dos meus netos com as mãos sujas de terra. E, por último, o retrato que Mateus tirou, o nosso último retrato. Olho para a mulher na foto, a Leonor de agora, e penso na Leonor de antes, a que vivia para manter um castelo de cartas em pé, com medo de um sopro de vento. Sinto uma imensa ternura por ela. Gostaria de poder voltar no tempo e abraçá-la, dizer a ela que tudo ficaria bem, que a demolição do seu mundo era, na verdade, a limpeza do terreno para uma construção muito mais sólida e bonita. As pessoas me perguntam se eu sou feliz. Eu respondo que aprendi algo mais importante. Aprendi a ser inteira. A felicidade vem e vai, como as estações. Mas a integridade, a sensação de ser fiel a si mesma, isso permanece. As fotos que encontrei naquela gaveta, aquelas imagens que um dia me destruíram, são agora o símbolo da minha liberdade. Elas não foram o fim da minha história. Foram o começo da verdadeira. A história de uma mulher que, aos 73 anos, descobriu que a pior traição não é a que vem do outro, mas a que cometemos contra nós mesmos quando aceitamos viver uma vida que não nos pertence. E que quando a gente rompe o silêncio e decide replantar o próprio jardim, mesmo no outono da vida, o mundo volta a florescer. E como floresce. Minha história, que começou com o silêncio de uma gaveta, termina aqui, com o som suave do vento no meu jardim ao entardecer. Se essa jornada, de alguma forma, tocou você, se você acredita que nunca é tarde para florescer, então eu te convido a deixar o seu like, a compartilhar suas impressões nos comentários e, claro, a se inscrever no canal. Porque cada vida é um jardim em potencial e há sempre uma nova história, uma nova flor, pronta para desabrochar. E eu sou muito grata por ter tido a chance de compartilhar a minha com vocês.